Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Rotas do Sagrado. Eu estou aqui com a minha irmã. Kátia Rosa, bem-vindos e bem-vindas. Aproveita, já curte o nosso canal, hein? Se você ainda não segue a gente, começa a seguir, deixa o seu like lá, seus comentários e fique atento, porque hoje o episódio promete, hein, Fê? Promete, uma nova rota vai ser deslumbrada. Já vou apresentar meus amigos que estão aqui com a gente. E eu não vou anunciar muito, não. Eu acho que eu vou fazer diferente. Esse caminho vai ser desvendado aos poucos. Porque a experiência vem sempre em primeiro lugar, né? Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Bem-vindos, gratidão por aceitarem o convite. Sim. Gostaria que vocês se apresentassem e a gente começasse a nossa conversa hoje. Jai Gurudev, Jai Gurudev. Aqui a gente já tá numa vibe, né? Aí pra poder... Vamos trazer então. Então, Jai Gurudev, meu nome é Pandit Paramjyoti Das, também conhecido como Preto Braguin. Sou brasileiro, sou residente aqui de São Paulo, nascido em São Paulo. E é um prazer estar aqui no Rota do Sagrado. Jai Gurudev. Muito bem-vindo. Jai Gurudev, meu nome é Vrindavan Devidasi, meu nome devocional, meu nome de nascença é Milene Mondek e sou do Sul e hoje moro na Índia, mas sempre venho para o Brasil para estar nessa comunidade que a gente tem aqui, dessa escola que a gente vai desvendar hoje. Nós vamos descobrir esse caminho de Paramahansa Vishwananda como um grande Satguru, um líder espiritual, um grande guia. E temos um templo também em São Paulo dedicado a ele, então é uma grande oportunidade da gente conhecer tudo isso. Para a gente começar, vamos lá. Como que começou o caminho espiritual de vocês? Como é que foi esse chamado? Vocês sempre se dedicaram? E depois, como conhecemos o Guru? Legal. Eu comecei o caminho espiritual, era bem jovem, eu fazia parte de uma filosofia japonesa chamada messiânica. E aí, nesse processo, eu virei vegetariana, que eu comecei a ler muito sobre a importância do vegetarianismo. E quando eu fiz isso, eu acabei, na verdade, fiz um caminho de me afastar da espiritualidade, porque por mais que eu sempre tivesse uma grande conexão com Deus, eu não conseguia achar nenhum caminho que encaixasse com o vegetarianismo, com esse princípio, né, de não violência que a gente tem dentro da nossa escola. E aí passei um tempo meio afastada da espiritualidade e eventualmente eu lembro que eu morava aqui em São Paulo, estava caminhando na Faria Lima, olhei para o céu e falei para Deus, falei, olha só, você me dá um sinal, porque essa vida não faz sentido. Onde eu tenho que ir? Também trabalhava em banco de investimento, uma vida Nossa. super louca. E aí, dá 4 meses, eu tô num avião para Colômbia, começo a viajar pela Colômbia e acabo caindo numa fazenda da escola Vrinda, que existia antes aqui, que é uma escola... Porque eu queria estar fazendo yoga, que eu fazia yoga na época, uma fazenda vegetariana, que eu pudesse meditar. E aí, acabei caindo lá, e de lá comecei um processo espiritual com uma escola que é a Gaudiya Vaishnava, que é uma outra linhagem. É os Hare Krishna, né? Os Hare Krishna, os Falando famosos Hare português. Krishna. Falando português, claro, era Hare Krishna. Era Hare Isso. Krishna. Aí fiz iniciação, comecei esse processo com os Hare Krishnas e eventualmente comecei a escutar sobre Paramahansa Vishwananda. Comecei a sonhar com ele, aí fui atrás sobre a escola dele aqui no Brasil, que naquele período não tinha muita coisa, tinha o que a gente chama de Om-Shanti, que depois a gente vai explicar. Comecei aí, fui fazer o Atma Kriya Yoga. E aí, eventualmente, ele veio para o Brasil e eu lembro que eu tinha acabado de iniciar meu trabalho, fazia 6 meses, e aí eu tentei pegar férias, falaram que não. Eu falei, quer saber? Aí eu pedi demissão Do trabalho. do trabalho e fui viajar 15 dias com ele, aqui no Brasil, em 2019. Ah, que legal. E aí, no que eu comecei a interagir com ele, eu tive o sentimento de que eu tinha voltado para casa. E aí, ali mesmo, eu me iniciei com ele e comecei a minha trajetória dentro da Bhakti Marga. E aí começa a entender o que o coração sentiu, né? Que é isso que eu estava Exatamente. falando da... Foi muito... o caminho espiritual de você estar com o Guru, ele principalmente o Sadhguru, é algo que você não consegue explicar com a mente, né? Não consigo explicar o que eu estava sentindo, eu só sabia que era ele que ia me levar para onde eu tenho que ir. Essa que foi É o sentir, né? Porque vem no coração. Isso. Você vê a fala? Eu senti e voltei para casa. Exatamente. É muito forte, isso é muito bonito mesmo. É a essência mesmo. Que legal. E minha história, ela
é um pouquinho diferente, né? Porque a minha história, como que é aquela música do Cazuza? Nosso destino foram traçados na maternidade. Já veio de lá, então. Já veio de Já nasceu Vaishnava. Eu já saí da maternidade e o primeiro local que minha mãe foi pro templo. Uou! Ai, que legal. Então, porque eu já venho de uma família que era praticante do movimento Hare Krishna desde a década, né, de lá dos 80, Aqui em São Paulo? aqui em São Paulo. Então, nasci e o templo Hare Krishna era na época na Avenida Angélica. E aí minha mãe saiu do hospital e já foi direto pro templo. Então, toda a minha vida, ela foi baseada em templo. Nunca, assim, eu fui descobrir o que assim, por exemplo, tem coisas assim, muito simples na vida, né? Vou dar um exemplo pra você. Assistir televisão. Primeira vez que eu assisti televisão na minha vida, eu tinha 11 anos de idade. Nossa. Uou! Tá? Eu acordava com... eu assistia televisão, mas era um filme Hare Krishna, um filme de Krishna, uma coisa assim. Televisão mesmo foi a partir dos 11, 12 anos. Né? Deixa eu pensar outra coisa, assim... Escola, tudo isso, assim, veio muito tarde na minha vida. Então, a minha vida, ela começou desde muito cedo, já dentro do templo. Então... Posso te perguntar uma coisa? Claro. Você é especialista também nas escrituras sagradas e tudo, né? Me defina a palavra especialista. Grande conhecedor, vai. Você é estudioso, você estuda muito. O que acontece foi o seguinte, quando eu tinha 6 anos de idade, tinha uma escola chamada Gurukula, que era Nova Gokula, uma fazenda Hare Krishna que fica em Pindamonhangaba. Muito lindo, todo mundo deve conhecer. Então, aos 6 anos de idade, eu fui enviado para lá, que lá tinha uma escola onde tinha centenas de crianças e a gente passava por um processo de doutrinação. Então, é uma coisa que vem muito do berço. Então, se você fala assim, você é um estudioso das escrituras, não, eu não sou, porque uma pessoa, para ser um estudioso, ela tem que parar, ler e estudar. O que acontece, eu acredito que eu tenho muito aquela questão da memória fotográfica. E o conhecimento védico, ele pode ser transmitido de várias fontes, de várias formas, né? Shruti, Smriti. Então, pode estar no livro, pode ser falado, cantado. E eu acho que o meu grande ponto foi sempre trabalhar muito bem a audição. Assim, eu estava sempre muito atento ouvindo. Então, isso me acabou fazendo ser um conhecedor do conhecimento. Isso é muito lindo, né? Legal. Porque você, assim, também você não conhece outra vida. Exatamente. Né? Isso é muito rico, assim. Então, você é integrado com a Exatamente. filosofia, Então, né? por exemplo, toda a minha vida, eu, assim, muitos amigos meus da escola sempre falam assim que eu era o bicho estranho que ia pra escola. Porque eu chegava com a cabeça raspada, com o rabinho na cabeça, sabe? Às vezes ia com a marca, igual ela tá, né? Com a marca da Tílica na testa. Ia fazendo o terço, ia fazendo a japa. Legal. Então, desde criança, a minha vida toda ela foi baseada. E aí, em 2018, né, em 2017, teve um caso muito trágico na minha família, onde eu decidi tomar um ano sabático. E nessa do ano sabático, eu tava com um guru, andando de carro com ele aqui por São Paulo, um Swami Hare Krishna, e aí a gente tava falando, ele falou assim pra mim, falou assim, Paramjyoti, qual foi o melhor momento da sua vida? Eu falei, foi quando eu morava em Vrindavana, quando eu era adolescente, que eu morava na Índia, em Vrindavana, quando eu morava lá. Aí ele, então volta. Uou. Mas ele falou assim, então volta pra mim, tão sincero que eu falei assim, então volta. E aí no dia seguinte eu trabalhava num hotel aqui em São Paulo, cheguei no meu chefe, falei assim, eu preciso que você me mande embora, porque eu não tô bem. Eu não tô bem emocionalmente, não tô bem espiritualmente, eu não tô bem. E eu preciso de um ano sabático na minha vida para me ver o que eu quero da minha vida. Então eu fui para a Índia, voltei para a Índia depois de alguns anos. Eu sempre, assim, eu morei na Índia 2007, 2008, 2009, mas aí eu voltava para a Índia por algum período de tempo. Então eu voltava, ficava um mês, vinha para cá. Voltava, ficava 2 meses, vinha para cá. Voltava, ficava um mês. E aí fazia tempo que eu tinha me desconectado. E aí foi quando eu voltei para a Índia. Então quando eu voltei para a Índia, em 2018, fui para uma cidade chamada Vrindavana, que é o local do nascimento de Krishna, e lá eu comecei a estudar astrologia védica, lá eu comecei a estudar as escrituras, assim, vamos dizer, de uma forma mais pragmática, e automaticamente, no final daquele ano, eu conheci Guruji em Vrindavana. Lá. Lá. Uou, que Então legal. eu tava em Vrindavana, Que é o nome dela. que é o nome dela, por sinal. Então, eu tava Ela está em aqui de novo na sua vida.
E aí, parça, beleza? As conexões, gente. Né? Então eu fui pra Vrindavana pra poder passar, e aí no final daquele ano eu conheci Paramahansa Viswananda e ele me convidou pra ir ao Ashram passar o ano novo com ele. Então Uou. foi a primeira interação. E foi muito interessante que eu já tinha, assim, essa coisa com as escrituras e as histórias de Krishna. E aí no meu primeiro jantar com o Guruji, né, ele me convidou pra jantar com ele, e eu cheguei e sentei na mesa, e tava um silêncio, assim, muito grande, assim, na mesa, né? Aí ele falou assim, nossa, vocês são muito silenciosos, né? Ninguém aqui sabe fazer barulho. Aí eu peguei um garfo e uma faca e comecei a bater na mesa. Falei, se for barulho, a gente faz. Vai comigo. Fácil. Fácil. A gente começou a conversar. Nessa que a gente começou a conversar, cada uma pessoa foi embora, e ficou eu e o Guruji, mais um casal de amigos, até as 5 da manhã conversando. Uou. Só sobre assuntos espirituais. E ali naquela noite, assim, a gente teve uma conexão muito forte. Por quê? Ele começou a descrever questões espirituais, experiências espirituais. Aí você começa a indagar, fala assim, nossa, ele também tem experiência espiritual, então ele não tá só dando, ele também tá recebendo, né? E aí ele começou, a gente compartilhar histórias, experiências, vivências, e quando a gente viu, 5 horas da manhã. Uau. 5 horas da manhã. E sabe o que mais me impressionou naquele dia? Rapidamente? Uhum. Que eu saí da casa dele, era 5:30 da manhã, e já ia começar as orações no templo às 7:30 da manhã. Então eu falei assim, nem vou dormir, vou direto para as orações. Então eu fiquei acordado e fui para as orações. Quando eu chego nas orações, tava ele lá para fazer as orações, junto com todo mundo no templo. Aí ele ficou, aquele dia era o dia do Ano Novo, e ele ficou o dia inteiro com todo mundo. À noite, à madrugada, ainda me chamou para jantar de novo. E assim, o homem não dormiu. Uau. Uou. E aí eu lembro que no outro dia, eu falei para ele, Maharaj, você não descansa? Swamiji, você não descansa? Né? E ele falou, eu não preciso. Uau. Então ali que eu vi esse poder do Satguru, né? Porque ele pode estar no corpo material, mas ele não está em contato com a necessidade material. Porque eu passei com ele, eu fui dormir durante o dia, mas ele não. Ficou o dia inteiro ativo, servindo, amando, cuidando das pessoas ali. Então, Incrível, eu amei. E agora eu fiquei com muita curiosidade. Quero aproveitar e perguntar para vocês qual a origem, né, de tudo isso, assim, de onde vem. A gente tá começando, né, falando no começo do hinduísmo. É uma filosofia, é uma religião. Quem é o Guruji? Porque você vai falando dele, eu vou lembrando do rosto, né? A gente tá vendo aqui, né? Fala um pouquinho dele, fala um pouquinho pra quem Sim. tá chegando a primeira vez aqui, quem tá querendo conhecer, entendeu? nós somos praticantes do hinduísmo, Uhum. e o hinduísmo ele tem várias ramificações. Uma dessas ramificações é conhecido como Vaishnavismo. Ismo, catolicismo, islamismo, tá ali a palavra ismo, que significa dedicar-se ou praticar. Então você pratica o caminho dado por Vishnu, Krishna, Deus. Uhum. Então, diante de todo esse cenário, imagina como se houvesse uma árvore, tá? E essa árvore, ela tem vários galhos, e esses galhos, eles têm frutos. O Vaishnavismo é exatamente isso. Então, é uma árvore com vários galhos, e esses galhos têm várias folhas, e essas folhas têm vários frutos. A raiz é Narayana, é Deus. Bhagavan. A palavra Bhag significa fortuna, opulência, e Van, aquele que reside. Então é descrito que onde há Deus, há sempre opulência. Numa escritura sagrada chamada Bhagavad Gita, que é a Bíblia dos devotos, no último verso, né, tem aqui, no último verso aqui, Legal. né, é um verso que ele é muito lindo, porque ele fala assim, Yatra Yogeshwara Krishna, aonde quer que esteja Krishna, Deus, Yatra Yogeshwara Krishna, o Senhor de todos os místicos, Yatra Partur Danudaraha, aonde quer que esteja Arjuna, o arqueiro supremo, haverá vitória, opulência e poder extraordinário. Porque a gente entende que Deus, ele é o nosso melhor amigo. E se Deus é o melhor amigo que nós temos, o que significa? Que ele deseja o seu bem. Deus, ele não quer o seu mal. Né? Então, por isso que a gente refere-se a ele a Bhagavan. Então, a raiz desse conhecimento védico, ele é os Vedas, que significa a conclusão perfeita. E aí dele vem essas ramificações. E Paramahansa Viswananda, quem que ele é? Ele é um líder espiritual
que a gente chama de acharya, aquela pessoa que ensina através do exemplo, e ele abriu essa instituição chamada Haribhakta Sampradaya, que significa uma linhagem de Deus para as pessoas, para os servos de Deus, aonde a nossa função é servir. E como que a gente serve, né? Então, como que a gente serve? Então, são todas essas questões. Então, Uhum. Paramahansa Viswananda, ele é o Sadguru, ele é o mestre, ele é o Acharya dessa instituição. E ele desenvolveu esse caminho, né, um caminho completo, né? Acho que é por isso Isso. que se chama também, que leva esse nome, né? Porque tem muita questão da devoção, tem muita questão das leituras, dos estudos, da arte, das músicas. Ou seja, é um caminho completo para que a gente chegue à espiritualidade, ao Divino Supremo e à realização, né? Então, ele vem como um grande exemplo vivo e como um grande guia também para desenvolver e para nos ensinar esse caminho, né? Essa pode dizer que é uma interpretação, que é uma... Como que É eu... uma coisa que Guruji mesmo fala. Ele fala assim, eu vim para dar a única coisa que eu tenho, que é amor. Então, o que ele veio para dar? O amor, né? Então, ele vai despertar dentro de cada pessoa. Você, Felipe, tem a sua experiência, você tem a sua experiência com ele, que é baseada nisso, né? Então, a Haribhakta Sampradaya, a Bhakti Marga, que hoje a gente está aqui em São Paulo, na rua Angatuba, 402, todos vocês estão convidados a vir conhecer o Já tá feito o convite, vamos deixar na descrição também para Sim, vocês. sim. É exatamente para isso, é para você poder conhecer esse caminho do amor. E eu acho, desculpa, eu vou só falar uma coisa Claro. antes, aí a gente volta, tá? Porque isso é muito legal, porque assim, a primeira vez que eu conheci o templo e o Satguru, eu não tinha a menor ideia do que era, do que estava acontecendo. Né, eu fui ao acaso, né? Um amigo meu me ligou e falou: tá tendo um evento de Ganesha. Eu falei, legal, vamos lá. Né, eu gosto da espiritualidade, estou buscando vários caminhos, não sei das coisas. Legal, vamos lá, Ganesha. Vamos oferecer incenso pro Ganesha. Vamos lá, remover os obstáculos, entendeu? Bora. Abrir o caminho. Legal, vamos embora. Aí eu lembro que eu cheguei, né, era o tempo antigo ainda, né? Antes da reforma, eu lembro que eu cheguei e falei assim, mas o que é isso, né? Tinha a imagem dele, tinha a imagem do Yogananda, as outras imagens do Mahabhatar Babaji, que eu falei assim, quem é esse? Quem que é aquele ali? Quem que é? E eu não entendia nada. Mas também eu fiquei, por um lado, muito fascinado pela lindeza, pela beleza, pelo ritual, que eu falei, cara, esses rituais estão vivos, eles estão lindos, eles estão, né? Você vai sentindo, assim, né? Os cantos e as coisas. E aí alguma coisa chamou, eu falei assim, nossa, tem alguma coisa aqui. Né? E aí, isso era muito próximo também já dele fazer o Darshan aqui em São Paulo. Né? Acho que foi 24, 25, né? Uhum. E aí eu falei para a Kátia, você tem que ir, vamos lá, vamos conhecer, vamos passar por esse guru aí, nós temos que conectar. E quando você chega lá, você fica muito impressionado, porque eram quase 12 mil pessoas. Né? Foi uma coisa muito impressionante. E você vê assim, um por um, eu falei assim, meu Deus, mas ele vai dar o Darshan uma pessoa por uma, olhando, né, sintonizando e tudo. E você fala assim, não, gente, o que vai acontecer? E aí, na fila, você já fala assim, não, peraí, fica com a cabeça boa, levanta, pensa em Deus, pensa para você chegar bem ali, né? Acho que eu te contei um pouco essa história. Contou. E quando você chega diante dele, você dá uma bugada, assim, você esquece totalmente. E eu só olhava, eu vou dar o testemunho, eu só olhava para o olho dele assim e falava assim, qual que é o olho certo? Que olho que eu tenho que olhar? Tem um olho que é o bom, tem um olho que é o ruim. Ele vai ver, ai meu Deus, ele vai ver minha sombra, ele vai ver meu lado ruim, meu lado bom, não sei das quantas. E eu fiquei muito perdido. Falei assim, vai acabar o tempo, ai meu Deus, não está acontecendo nada. E de repente eu olhei fundo no olho dele, juro por Deus, aí eu falei assim, mas eu só vejo amor nesse cara, só tem amor. E quando veio esse pensamento, ele fez assim, pode ir. Aí eu, uou. Eu falei, não, será que é isso mesmo? Eu não entendi, o que está acontecendo? Mas eu não senti muito. Eu falei assim, meu Deus, será que essa era a mensagem? Eu saí meio bugado. Eu olhei para trás, a Kátia já saiu chorando, assim. Foi muito forte, foi muito forte. Aí eu falei assim, não, eu preciso digerir um pouco isso daqui, eu preciso sentir. E aí eu fiquei um pouco ali perto e ouvindo já o Kirtan, já ouvindo as músicas. Aí, parecia que o cardíaco estourou, assim, explodiu. E aí eu senti uma plenitude, uma graça muito forte. Então, é isso, né, que vocês falam muito, né? Muitas das vezes vem primeiro a experiência espiritual. Isso. Vem primeiro a conexão, vem primeiro o amor, a identificação. E depois você vai tentando entender o que é o caminho, né? O que é a filosofia, quais são os ensinamentos, o que é essa guiança está te propondo. Né? Eu acho que isso faz muito sentido, e é justamente o que ele propõe. Né? Isso. Eu acho que
apresentar o Guruji, para mim, é muito falar sobre, acima de tudo, que ele é um Satguru. Então, quando a gente fala sobre ele é um Acharya, ele é um mestre de Atma Kriya Yoga, de Kriya Yoga, então ele passa as práticas de Kriya. Mas ele é um Satguru, que ele vem, a principal função dele aqui é ajudar a gente a chegar nesse amor, né? Que ele fala que, na verdade, reside dentro da gente, mas que por vários motivos a gente acaba se apegando ao mundo de fora e a gente esquece sobre ele, né? E ele vem aqui para relembrar a gente sobre esse amor. E é exatamente isso que ele faz no Darshan. Então, no Darshan, a gente acha que a gente está recebendo algo dele, e ele descreve que durante o Darshan, ele, na verdade, está tirando os obstáculos do seu caminho para você conseguir relembrar desse amor. Porque não é que o Guruji ensina, algumas escolas têm uma visão diferente, essa é a beleza do hinduísmo, né? Cada escola tem uma visão, mas o que o Guruji ensina, você já tem esse amor dentro de você. É a nossa essência, né? Você já é, porque a gente acredita que somos parte de Deus, e ao ser parte de Deus, e pra gente Deus nada mais é que amor, ao ser parte de Deus você também é, só que a gente se esquece. E ele tá aqui para relembrar a gente sobre isso. Então, essa é a principal função dele. Uma vez perguntaram para ele, por que você veio? Por que você encarnou? Você encarnou para os seus devotos? Ele falou, não, eu encarnei para ajudar a lembrar todo mundo sobre amor. Porque não é sobre a gente seguir ele ou virar devotos dele, mas é despertar essa relação com Deus. Não importe qual o caminho que você siga, qual o caminho que você decida seguir, mas você tenha o que Bhakti. É Bhakti, que é esse amor, essa devoção por Deus. E é por isso que se chama Bhakti Marga, que é o caminho de Bhakti. E é por isso que tem uma diversidade enorme dentro das práticas dele, né? Porque ele tenta dar esse leque de coisas para cada pessoa e falar, olha, eu me conecto mais com a música, eu me conecto mais com a meditação, mais com os rituais, mais com o conhecimento. Então ele dá esse leque simplesmente com a função de ajudar a gente a relembrar sobre esse amor que reside dentro de cada um de nós. Eu acho que uma coisa muito linda Muito lindo. é a relação, né? Que depois a gente começa a entender, mas é a relação que a gente começa a desenvolver com o divino, com Deus, né? Porque isso também chama muita atenção, e também chama muita atenção quando a gente faz o curso dos devotos, porque você vê o quanto isso está esquecido e o quanto isso começa a ficar vivo, né? Quando você fala, nossa, Deus está aqui, Deus está no mantra, Deus está personificado. Eu me curvo frente a uma imagem, né? Eu tenho ali na matéria uma coisa estabelecida e eu vinculo, eu faço essa projeção, eu faço essa relação. Eu vivifico isso, né? Eu acho isso muito grandioso e muito fundamental, porque hoje em dia a gente está perdendo demais a nossa relação com o divino, a nossa relação com o sagrado. A gente está banalizando, a gente está esquecendo, a gente fica tão imerso na vida, no cotidiano, no trabalho e tudo mais, que isso fica abandonado. Aí você fala assim, mas como é que você quer ter espiritualidade? Como é que você quer, né? O amor que ele te ama, você ama, mas está tão longe. Como que você faz para ter esse vínculo? Né? Não sei se vocês querem comentar alguma coisa. A questão principal que eu vejo que a gente deturpou um pouquinho essa questão do aspecto de entender a experiência espiritual. E banalizamos também a experiência espiritual. Hoje em dia, por exemplo, existe, igual eu estava conversando uma vez com o Guruji, que tinha um mestre que ele falava assim, venha para mim, para o meu curso, aqui em Utah, nos Estados Unidos, $20 mil por pessoa, era 20 não, desculpa, $100 mil por pessoa, e cada pergunta era $20 mil. Uou! Tá? E aí, dentro dessa prática, que eu vou dar durante 2 dias, para cada participante, você vai sair autorrealizado e você vai sair consciente de quem você é. Então, essa era a propaganda. Nossa. E acabou se tornando uma coisa banal, porque hoje em dia, o que é um aspecto de espiritualidade? Eu vou pagar um curso, vou pagar um retiro, vou fazer uma meditação, vou fazer uma coisa guiada e já vou me declarar autorrealizado. E sendo que não. Pelo contrário, é o oposto. Porque o caminho espiritual, o caminho de você entender o aspecto divino da prática em si, é quando você se abstém de tudo, você se desconecta de tudo, para você conseguir se conectar a algo mais elevado. Então, na verdade, o transcendentalista, o praticante de yoga,
Ele é aquela pessoa que ele entende que para poder se desconectar, ele tem que se conectar. Vou dar um exemplo para vocês. Uma vez um amigo meu estava em Rishikesh, numa caverna lá, famosa. E aí nessa caverna, ele estava assim com o celular na mão e tinha um sado sentado próximo dele, um santo, sentado próximo. Aí ele olhou pro santo e falou assim pro santo, falou: "Santo, me fala algo sábio. Eu preciso de um pouco, me dê sabedoria. Eu quero ouvir algo sábio de você. Me dê um pouco de sabedoria." Aí o sábio falou assim pra ele: "Ah, você tá com o celular na mão, né?" Ele falou: "Tô." "Então você tá conectado, né?" Ele falou: "Tô conectado." Aí ele falou assim: "Então faz o seguinte, uma vez ao ano, se desconecte por um mês. Uma vez ao ano, se desconecte por um mês. Uma vez ao mês, se desconecte por um dia. E uma vez ao dia, se desconecte por 1 hora." Aí ele falou assim, porque é muito bom a gente se desconectar para se conectar. Então, o caminho espiritual, ele é isso. Ele não é algo que você vai conseguir atingir uma realização espiritual comprando. Você não vai conseguir atingir uma questão espiritual por você fazer um curso específico, uma meditação específica, ou por tomar algo específico, não. Você vai conseguir ter aquela compreensão espiritual a partir do momento que você se dispõe a ter aquela experiência. Então, essa experiência ela pode acontecer aqui agora, nesse podcast. Você pode sair daqui e falar assim, cara, eu tô me sentindo mais... Tem alguma coisa diferente no meu corpo. Mas é essa predisposição. Por isso que Deus, a única coisa que ele não pode intervir é no livre-arbítrio do ser humano. Se você não quiser amar ele, não conhecer o caminho, ele não vai poder intervir. Mas se você quiser e tiver esse desejo, falar assim, eu quero abrir meu coração, ele vai te tocar. E muitas vezes a gente vai com muita intenção também já projetada, né? Ou para eu quero realizar um desejo meu, eu quero realizar criar, eu preciso me livrar de um obstáculo, eu preciso disso. Então você vai até com um propósito, você vai com uma intenção em que muitas vezes é esse romper do seu próprio ego, é você se despir para conhecer essa relação pura, né? Por isso que a gente sempre bate nessa tecla de que o verdadeiro transcendentalista, o verdadeiro praticante do caminho espiritual, na verdade, ele não está conectado com o desapego, mas está conectado com não pertencer. Você pode ter o que você quiser, você pode ser quem você quiser, você pode estar onde você deseja estar. Só que quando você não sente, você sente. Tudo nesse mundo ele é temporário. A morte é a única certeza que a gente tem. A morte, ela tá a cada passo. Vindo pra cá, o motorista do Uber quase bateu o carro. Pá. Entende? E aí? Como que a gente vai conseguir explicar? Então, o perigo, ele é a cada passo. Mas a pessoa que está no caminho espiritual, ela entende. Fala, não, isso aqui é algo temporário. E meu relacionamento com Deus, isso sim é eterno. E é esse relacionamento que a gente tem que estar procurando. Que é esse prazer eterno, não um prazer temporário. Prazer temporário é aqui e agora. Só que o interessante é que dentro do caminho de Bhakti, a gente aprende como usufruir de ambos. Como você consegue usufruir da questão temporária quando a questão é eterna. Então você pode falar assim, por exemplo, eu gosto muito de tomar sorvete. Você pode tomar sorvete. Não tem problema nenhum em você tomar sorvete. É gostoso. Só que se você toma esse sorvete com a consciência de que, na verdade, eu vou dar esse sorvete para Deus que reside dentro do meu coração. Eu vou oferecer ele a Deus como uma oferenda, como amor. Fala assim, por favor, Deus, isso aqui é para você. Me use como o seu instrumento para poder receber isso. A partir desse momento, o seu caminho de devoção ele inicia. Porque você entende que você é só um objeto do fruto maior da satisfação, que é Deus. E você começa a enxergá-lo em tudo, né? Exatamente. Na vida, no outro. Sim. Quer falar? Desculpa, eu te interrompi. Não tem problema. É que eu só queria complementar o que o Pandita Paramjyotidas está falando. É que quando a gente banalizou a espiritualidade a ponto de que a gente quer que a espiritualidade seja resolvida como a gente vai lá no celular e eu tô no Reels e tem que ser rapidinho e tem que ser um short, você tem que pegar uma frase, aquilo tem que me dar todo o conhecimento que eu preciso. E quando você vai estudar, quando você começa a se aprofundar nas escrituras védicas, né, que são as escrituras que trazem esse fundamento filosófico do hinduísmo, ele mostra, assim, que é um caminho que é de uma desconstrução de quem você é para você poder se reconectar
muito grande. Você não vai conseguir se desconstruir tão rapidamente, né? Porque, por exemplo, tem um conceito que eu gosto muito do hinduísmo, que eu acho que a gente fala bastante, que eu falei bastante nas aulas, que é Deus te ama assim como você é. Então a gente tem esse conceito. Então você não precisa mudar nada na sua vida para Deus te amar. E qual que é o nosso conceito da nossa relação de Deus quando a gente está falando de escolas mais ocidentais? Penalização. Se eu não fizer o que ele quer que eu faça, ele vai me penalizar, eu vou pro inferno, pra eternidade, eu nunca vou ter uma relação de amor com ele. É culpa, pecado, Culpa, é erro. pecado. Imagina você desconstruir uma coisa que pensando só nessa vida que você escuta desde que você é pequeno. Então, não é um Reels, não é um curso que vai fazer essa desconstrução, né? As pessoas vão para terapia para tentar desconstruir uma coisa que o seu pai falou, alguma coisa, para você conseguir tirar aquilo dentro de você. E o caminho espiritual nada mais que é isso. Você tirar essas barreiras que você coloca em si mesmo para você conseguir criar essa relação com Deus. E aí que vem a importância do guru, porque a gente não consegue fazer sozinho. Se e perde, aí, né? se perde. E aí o guru vem para colocar. Então, a espiritualidade, eu moro na Índia, eu acabo tendo a chance de conviver, como o Prito teve, com vários sadhus. O que eles sempre falam é que é um caminho que você precisa estar constantemente olhando para si mesmo, questionando as suas ações, questionando de onde vem aquele pensamento e sempre entregando para Deus. Sempre lembrando que Deus está em tudo, em todos os momentos. Que o que está acontecendo com você nada mais é que uma manifestação para você se aproximar dele mais rápido. Né? O Guruji, ele faz uma analogia bem legal, acho que eu contei uma vez, que é a do GPS, né? Deus, Krishna, faz um GPS falando assim, ó, você está aqui, a forma mais rápida de você chegar até mim é nessa linha reta. E aí você vai lá e você decide, então, você tá na estrada e você fala, não, vou fazer essa parada, vou pegar esse atalho, e aí o que o GPS faz? Recalcula. Então, Deus, ele tá totalmente em todos os momentos da sua vida fazendo esse recálculo para você conseguir passar pelo que você precisa passar, dado as suas escolhas, para você chegar mais rápido até ele. Tem uma imagem que eu acho muito bonita também, que é aquela assim, né? Se às vezes a gente sente saudade ou vontade de chegar perto desse amor, dessa graça ou dessa transcendência tão absoluta, e você dá um passo frente a esse encontro, né? Deus, Shri Hari e Krishna, ele dá 1000 passos também, porque a saudade é 1000 vezes maior. A vontade também desse reencontro, dessa união, é muito absurda, é muito grande. Mas ela precisa ser estimulada, né? Porque é um despir da nossa consciência, de todos os nossos vícios, condicionamentos mentais, crenças, né? Ações de vidas passadas, cargas ancestrais, vem tudo no pacote. E a gente se identifica demais também com a mente, com essa visão da realidade, com os prazeres mundanos. A gente se perde totalmente. Aí eu fico até na dúvida, assim, queria perguntar para vocês, como que é essa visão, então, da vida, da morte, de vidas passadas? Como que é essa visão, assim? Se a gente vem com esse karma e a gente precisa, né? Vem já com esse GPS bem bagunçado. Né? Diferente do meu amigo que nasceu, já veio da maternidade. Como que é? Me conta. Eu vou bater numa tecla aqui que agora eu vou causar uma... Não, eu quero pode causar. Um bug, vamos pegar o vocês. sistema. Quero saber. Boa. Seguindo essa linha de raciocínio um pouco antes de entrar nesse assunto sobre quem somos nós, né? Na verdade, esse livro aqui, o Bhagavad Gita, ele explica isso de forma perfeita. Por quê? O Bhagavad Gita, ele retrata 5 temas. Então ele fala quem sou eu, ele fala sobre a natureza desse mundo, ele fala sobre o tempo nesse mundo, ele fala sobre as nossas atividades nesse mundo e ele fala sobre Deus. Então aqui no Bhagavad Gita, ele explica que a alma ela não é nascida, ela é eterna, assim como a gente troca de um corpo para o outro, troca de roupa quando a gente troca de corpo, e essa é a criação. A alma ela é eterna, ela não pode ser morta nem por nenhuma arma, ela é imutável, né? Então quando a gente fala sobre isso, só que o que acontece? A partir do momento que você entra aqui nesse mundo, você começa a ter necessidades. E qual que é a maior necessidade que a gente tem? É querer entender quem sou eu. A gente acorda de manhã e fala assim, mas quem sou eu? Qual o propósito da minha vida? O que Deus ele quer pra mim? Igual ela contou a história, né? Que ela tava na Faria Lima, olhou pra cima. Deus! Né? É o pânico de todo mundo.
Sim, Só que é descrito da seguinte forma: quando você está atrás do conhecimento espiritual, é como se fosse uma pessoa faminta. Quando você está com fome, o que acontece? Você fica, toda sua mente fica, comida, onde que vai ter comida? E aí você fica, aí qual que é o próximo passo? Primeiro você fica pensando na comida, depois você fica agressivo, né? Você fica bravo, fica irritado, qualquer coisa, porque você está com fome. A partir do momento que você come, o que acontece? Automaticamente você para de pensar na comida e você também para de ficar, você não fica mais nervoso, estressado. E o resultado disso é que você começa a se sentir energizado. Então você sente energia para trabalhar, para levantar, para fazer essas coisas, porque o seu foco mudou. Conhecimento espiritual, ele é isso. Ele é para o quê? Quanto mais você adquire o conhecimento espiritual, você estuda as escrituras, você lê, você escuta o mestre falar, você escuta os devotos falar, você viaja em locais de peregrinação, você vai preencher algo que só sua alma conhece. E devido a tua alma conhecer isso, ela vai fazendo essa conexão de você se sentir em casa. E aí você começa a entender o que é a morte, o que é a vida. E aí você começa a entender e fala assim, não, peraí, tudo nesse mundo ele tem uma causa e um efeito. Então, não tem como a gente ter esse entendimento da alma em si sem o conhecimento. Por isso que o conhecimento, ele é tão importante. Por isso que ele chama de Jnana. Porque Jnana significa o despertar do eu. Então, como você vai conseguir se conhecer? Só que, como falei, precisa ter uma revelação. Precisa ter essa revelação. Então, o Bhagavad Gita, por exemplo, ele é um wake-up call. Ele é um chamado de despertar. A pessoa tá ali, tá em pânico, fala assim, poxa, agora eu tenho que agir de uma maneira que eu não quero agir, eu tenho que atuar de uma forma que eu não quero atuar, e eu preciso disso. E aí ele começa o Bhagavad Gita exatamente indagando sobre essa tua pergunta. Como que eu vou conseguir atirar, a matar pessoas? Que o Bhagavad Gita ele foi falando no campo de batalha. Como que eu vou conseguir matar pessoas que são dignas de minha adoração? A primeira instrução de Krishna é que ele fala, um sábio ele não se lamenta nem pelos vivos nem pelos mortos. Essa é a primeira instrução dele. E aí ele fala assim, agora porque você se rendeu a mim, você está me perguntando, olha, disposição, você está disposto a ouvir? Eu também estou disposto a te ensinar. Você precisa entender que tudo nesse mundo é temporário. Na verdade, todos vocês já estão mortos. E eu tô aqui assistindo tudo isso. E eu tenho consciência de tudo isso. E eu sei quem você é. Eu sei quem você foi. Eu sei quem você é. E eu sei quem você também será. Só que você, devido a essa energia ilusória, você não se permite me reconhecer. Mas eu tô aqui, eu te reconheço, eu sei quem você é. Então, o Satguru, ele vem para dar essa conexão pro discípulo, pro devoto, pro praticante. Então, essa experiência que você teve de... Ele tá vendo minha sombra, é o olho direito, é o olho esquerdo. Tudo isso, Fê, na verdade, é uma ansiedade que a tua alma já sente há muito tempo. a dualidade, né? Só que a questão é, o quanto mais você se encontra isso, quanto mais isso se torna desafiador. Então, o caminho do serviço devocional a Deus, ele é o caminho mais doloroso que existe. Porque você vai ter que enxergar uma face tua Total. que muitas vezes você não vai querer. Isso mesmo. Se despira Quando absolutamente. chega a luz, vem a sombra, né? É a É. escuridão, mesma proporção. E eu acho lindo que esse livro também dialoga muito com a gente, assim, né? Isso. Porque das nossas lutas interiores, né? Dos nossos embates também. Mas esse livro aqui, ele era o livro cabeceira de cama de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, ele não dormia sem ler um verso do Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita, ele foi deturpado, ele foi traduzido de forma errônea, foi mal entendido, mal interpretado, né? Porque, mas tem, né? Mas aqui tá o conhecimento que a gente descreve aqui, Raja Vidya, Raja Guhyam, Pavitram Idam Uttamam. Pratyaksha Idam Gamyam Susukam Kartovyayam. Krishna ele fala no capítulo 9 que esse conhecimento é o rei de todos os conhecimentos. Só que ele é secreto. Não é tão fácil atingir ele, né? Porque ele está escondido. Tem que decifrar. Tem que Isso. decifrar.
E aí, muitas vezes, por isso que, às vezes, as pessoas interpretaram o Bhagavad Gita erroneamente. E ele não fala só com a razão, né, com o intelecto. Ele tem outras maneiras também de despertar a consciência, né? Ele explica sobre todo esse processo, né, que você perguntou, né, sobre karma. Uhum. Mas a descrição que eu mais gosto do Guruji sobre ele é assim, quando a gente encarna, é como se a gente entrasse numa casa que ela tá pegando fogo. Então, quando a casa tá pegando fogo, o que você quer fazer, principalmente? Você não quer entender como começou a pegar fogo. Você quer simplesmente saber como sair da casa. Sim. Então, ele te ensina, a gente acredita em reencarnação, então a gente acredita nesse ciclo, a gente acredita que quando você encarna, você vem com um pacotinho do seu karma para queimar, mas o Bhagavad Gita, ele vem explicar tudo isso, mas ele vai falar, tá, como é que você vai sair desse ciclo? E uma frase que o Pandita Paramjyoti Das falou, que é sobre serviço. E o que é o serviço? Então, obviamente que o serviço é quando você vai lá, serve as pessoas, mas o serviço, quando a gente está falando do Bhagavad Gita, ele é mais sobre a ação e mais sobre a intenção que você tem por trás do que você está fazendo. Então, não é que você tem que parar de servir, eu vou abandonar tudo e vou morar num ashram, que é assim que eu vou estar servindo as pessoas. Eu vou abandonar tudo e agora eu vou só me dedicar a servir as pessoas que estão morando na rua. Isso é legal, isso é bonito, mas cada um tem o seu dharma, né? Cada um tem a sua obrigação no mundo. Então, você é uma mãe, você é um pai, você tem pais que você tem que cuidar, então você tem que cumprir a sua obrigação. E Não é como uma- que você faz serviço nisso? Desculpa, eu ia falar, não é uma negação, né? Não é uma renúncia externa. Isso. O serviço seja o que você esteja fazendo, você está fazendo com Deus na sua mente. Você está pensando nele. E como o Paramjyoti Das falou, eu estou comendo, eu vou comer o sorvete, mas eu estou pensando, eu estou alimentando Deus que está dentro de mim, e não eu estou querendo simplesmente, nossa, eu gosto muito, e uma visão egoísta, né? Não está conectado apenas com o prazer ali no âmbito Isso. do carnal, vamos dizer assim, né? O prazer do corpo apenas. Isso, Tem uma conexão integrada com o divino. Isso, tudo que você faz, né? Porque nada mais que a gente acredita que Deus, a relação com Deus, ele é muito próximo. Então, Deus reside dentro de mim. Então, a primeira realização que a gente tem é Deus reside dentro de mim. A gente chama de Paramatma. Ele reside dentro de mim, ele está muito próximo. Então, ele residir dentro de mim, eu preciso cuidar dele. Tudo que eu faço, na verdade, ele está fazendo também. Então, o que o Guruji fala muito? Qual que é o problema? Um dos maiores problemas que a gente tem hoje. Eu e meu. Então, é o eu e o meu. Eu achar que sou eu que faço. O sofrimento vem porque eu faço. Tem uma história que é conectado com o que o Paramjyoti falar que o Guruji, ele ficou no ano novo, ele ficou acordado direto. E aí teve uma vez que perguntaram para ele também, estavam reclamando para ele que, Guruji, viver com você é estar muito cansado sempre, porque você não para, a gente tá sempre fazendo um monte de coisa. E ele falou, mas vocês estão cansados e eu não, e por que vocês acham isso? E aí pessoas deram diversas respostas, e a resposta que ele deu foi, porque vocês acham que é vocês que estão fazendo as coisas, e não reconhece quem que está fazendo é o Deus que habita dentro de vocês. Fantástico. Eu não me canso porque Não sou eu. não sou eu que estou fazendo. É isso que é legal, né? É uma desidentificação com essa personalidade que a gente vai criando, toda fantasiosa, toda problemática, apegada às sombras, às dores. Nosso ego, né? Na Na verdade, vem muito para nos defender também. A gente sabe que vem como uma defesa, né? Mas vai desmantelando tudo isso, você realmente se conecta com o seu self, né? Acho que essa é a ideia, né? Isso, porque o ego, ele engana a gente, né? Ele limita a gente. Quantas vezes a gente se reconhecer, eu sou aquilo, eu nego algumas outras coisas que eu poderia ser. Então, ele vai, sei lá, eu sou brasileira e moro em tal lugar, então por isso eu não posso. As pessoas acham, não sei nem que exemplo usar sobre isso, mas. Por exemplo, a gente pode falar, eu sou mulher, então nós mulheres, né? Eu sou mulher, por eu ser mulher, eu posso só fazer isso e não posso fazer aquilo. Eu sou homem, portanto, eu só posso fazer isso e não posso fazer aquilo. Sabe qual é o grande Sim. problema? E se limita. Super. Total. Seguindo a linha de raciocínio da Vrindavana, o que acontece é o seguinte: hoje em dia, nos dias atuais, a gente se colocou numa posição muito frágil. Então, o que acontece? Uma mentira, quando ela é falada muitas vezes, ela se torna uma verdade. Uma verdade, ela se torna uma cultura.
Uma cultura, ela se torna uma tradição. E qual que é o grande problema da sociedade, de modo geral, é que a gente aprendeu que nós não devemos indagar as tradições. Então a gente acaba aceitando, porque eu sou mulher, eu tenho que ser assim, porque eu sou homem, eu tenho que ser assado. Mas por que que você não pode começar a indagar as tradições? Por que que você não pode começar a quebrar esses ciclos? O caminho espiritual, por isso que a gente está falando Gyana Vigyana, que é o conhecimento revelador. Por que que ele é revelador? Porque ele ajuda você a enxergar as coisas com um olhar diferente. E a quebrar paradigmas também, né? Exatamente. Por Paradigma. exemplo, estava falando sobre pecado no começo da conversa. A gente cresceu, eu, assim, né, eu não, mas vocês cresceram ouvindo que o problema do mundo estar assim foi porque comeu a maçã no paraíso de E a Aviadão. culpa foi da mulher. E a culpa foi da mulher. Né, amiga? O grande problema real é que não foi indagado as tradições. E Exatamente. a gente não quebrou. E até hoje e ainda manteve muitos essa não cultura. questionam, né? Muito. Não, Total. pelo contrário. Uhum. Por exemplo, eu venho de um caminho espiritual que é muito similar ao caminho do Guruji, mas ao mesmo tempo é bem diferente. Uhum. E muitas vezes, quando houve essa transição, Uhum. eu fui muito julgado, muito criticado, assim. Eu fui, assim, Uhum. humilhado, vamos dizer assim. Uhum. E por que eu fui humilhado? Porque é traidor, porque é isso, porque é aquilo. Mas, na verdade, qual que era o grande ponto? É porque eu comecei a indagar as tradições. E eu acho que ele vem também com isso, né? Ele vem também com essa nova interpretação e com essas liberdades também de... 4.34 do Bhagavad Gita, uma das coisas é como você se aproxima a um guru, né? Uma delas é com uma extensiva indagação. Então você tem um questionamento constante, porque uma coisa que o Guruji realmente não gosta é aquelas pessoas que elas seguem. Assim, obviamente, o guru, a gente acredita, o guru ele te dá Um norte. um norte, ele te fala algumas coisas que tem que fazer e recomenda se você seguir. Mas você não é seguir cegamente, você tem que seguir com esse questionamento. Por que ele falou aquilo? Porque se você não entende, você na verdade só vira dogma. Uhum. E esse questionamento que a gente tem que ter sobre o caminho espiritual não é porque você está duvidando do caminho, é para você se aprofundar e entender mais. Uhum. Sabe uma coisa que é legal nisso? Assim, não é porque, eu recebi esse título que sou iluminado, ou ela porque mora na Índia é iluminada. Uhum. Eu já cheguei em momentos, assim, na minha vida espiritual, de ter conversa com o Guruji, de falar assim, ó, tô arriando, não aguento mais. Me ajuda. Me ajuda. E ele parar tudo que tá fazendo, assim, me ligar e falar assim, tá, onde que é o problema? Qual que é o problema? O que a sua fé não tá permitindo? O que tá te travando nesse mundo que não tá permitindo que você caminhe? Então, a gente volta numa tecla que ela é muito importante. Se você realmente quer ter esse despertar, esse desbravar, se você quer ter esse entendimento espiritual, você tem que estar disposto. E você falou uma coisa que me toca muito, esse pedir essa ajuda, né? Porque a gente percebe muito isso às vezes. Às vezes tá no lugar, sei lá, de terapeuta, ou tá no lugar de professor, tá guiando alguém que seja, e você ainda que nasceu, né? Enfim, tudo isso, né? Você também tá morando na Índia. Esse lugar de saber se vulnerabilizar e saber, cara, não tô dando conta, Não. sabe? Às vezes você vê que a pessoa tá precisando de ajuda e não pede essa ajuda pra esse mestre, pra esse guru, entendeu? Pra essa pessoa que é o teu qual que é o guia. sabe qual que é o mais interessante? É fundamental Que isso. muitas muito legal. vezes ele falou pra mim, se você sente que você não tá aguentando, peça me ajuda. Isso, Conversa perfeito. comigo, me fala. Isso é uma coisa que a gente vê no catolicismo, tem isso muito lindo, que é essa questão de você se confessar ao padre. Sim. Uhum. E é muito importante, porque esse aspecto de você se confessar é o aspecto onde você tá mais vulnerável. Você olha assim e fala assim, cara, eu preciso de ajuda. Me ajuda, por favor. Uhum. E é essa troca que ela é importante. Um santo de Vrindavana, ele fala, né, da Dati Pratigrinati, né, que significa você precisa revelar os pensamentos confidencialmente e indagar confidencialmente. E isso só se desenvolve com amizade. Se você não tem amizade, né, então até mesmo com o guru, eu tenho um relacionamento com o Guruji que às vezes a gente é super bro, um do outro, bro. Tem momentos que a gente é pai e filho, tem momentos que tá uma distância gigante, não consigo falar com ele, não consigo chegar nele, mas é mediante a necessidade. Uhum. E ele consegue identificar isso. Ele olha pra você e fala assim, se agora nesse momento, pra mim poder
fazer com que o Felipe saia desse nível, coloque aqui. E para isso eu tenho que me afastar dele fisicamente, eu vou me afastar dele fisicamente. Mas isso vai fazer com que você evolua de uma tal forma que você vai subir numa plataforma maior e quando ele voltar para falar com você, você vai ter outro entendimento. Só que é importante você pedir ajuda. E esse pedir ajuda, quando você está falando de um Satguru principalmente, não necessariamente tem que ser só se você sabe, se você tem o número dele, né? Então, eu acho que é super importante, porque a gente tá, o Pandita Paramjyoti Das tem um contato físico com ele muito grande. Mas esses santos, esses gurus que estão nesse nível de consciência, eles têm uma onipresença. Então, eu tenho várias experiências de ir na frente do altar, conversar com ele, e às vezes eu encontrar com ele depois e ele me responder exatamente o que eu tinha falado. Por intenção. Eu tinha falado com ele no altar e ele responder ou ter essa ajuda, né? O Paramjyoti Das, a gente tem várias histórias, assim, então eu também já tive às vezes na beirada, e aí de repente ele me liga, eu falo, Guruji, você precisa me ajudar, porque eu tô arriando aqui. Aí vai lá, o Paramjyoti vai lá e liga, ou alguém vai lá e liga. E a ajuda, ela vem não só você ligando. Então, ele é esse ser com um nível de consciência acima do que a gente consegue imaginar, mas ele também tá limitado pelo mundo material, né? Ele tem a consciência e a onisciência, né? As duas. E aí ele não consegue estar falando com todo mundo toda hora, mas ele consegue se conectar com a gente de uma forma muito mais profunda. Então, no mesmo momento que ele está escutando as minhas orações e está atendendo as minhas necessidades, ele está fazendo de qualquer outra pessoa. Então, recorrer ao guru, ele não é só recorrer fisicamente, né? Mas é recorrer dessa forma interna mesmo, porque ele está dentro de você. E esse ponto que você falou é uma das principais ensinamentos que a gente tem quando você entra no caminho espiritual, quando você está falando de rendição, né? É você perceber que você não consegue fazer sozinho e você vê ele como seu refúgio. Legal. Muito importante. E que existe algo muito maior também, né? Porque você se cura e você respeita tudo isso que pra gente é difícil de compreender ou é difícil de acessar, de controlar. A gente precisa de alguém que nos guie porque a gente se perde muito, né? Eu acho que essa reverência também, respeito é muito importante, né? E assim, aí dentro do templo, aí tem, como que é isso? Tem essas graduações, né? Por exemplo, você chega lá a primeira vez. Como que funciona, assim? Tipo, por curiosidade mesmo, assim, como que começa? Graduações. Isso, como começa você chega, né? Conforme você vai acompanhando, você vira um seguidor, a gente chama de seguidor, vai começando a absorver os conhecimentos e os ensinamentos. A gente não tem um sistema de conversão, então o Guruji fala que a iniciação, se você decide se iniciar com aquele guru, é uma relação pessoal. Então, na Bhakti Marga, a nossa grande função é ser missionários em espalhar o conhecimento sobre amor. E não em missionários e falar que eu quero que você se inicie. Então, você vai lá, a ideia é vamos compartilhar o conhecimento. Vamos falar sobre Deus, vamos falar sobre a relação de Deus, mas a relação que você vai escolher com ele, o guru que você vai escolher para você, ele é particular. Aí você decide se iniciar, por exemplo, com Paramahansa Vishwananda. Se você se inicia, você vira um devoto, e aí você vai achando o seu caminho, assim, né? Então, você pode decidir virar um monge, que são os brahmacharis, ou você pode decidir casar, e aí você pode também decidir começar a dar aulas lá dentro, então você não tem nenhum requisito, a não ser a aprovação do Guruji para virar professor de conhecimento, que eu e o Pandita Paramjyoti Das somos, para você virar professor de Atma Kriya Yoga, passar as práticas de Kriya. Então, você vai achando assim, e aí, se Guruji vê que você tem uma função específica, você pode seguir. Se você é casado, você pode seguir o caminho de Pandita, que é o que o Paramjyoti Das ele é um Pandita, então ele é um representante do Guruji da iniciação, vira um guia espiritual dentro da comunidade, sendo casado, ou se você virou um monge, um brahmachari, o Guruji pode falar, olha, sua função é levar a missão para frente, compartilhar conhecimento e ser meu representante. Então, aí você vira um rishi, que é as pessoas que se vestem de vermelho, que quem conhece o Radhakananda, que ele é super famoso pela música,
na Bhakti Marga, ele tá vestido de vermelho, ele é um rishi, então a responsabilidade dele é compartilhar conhecimentos. Ou senão aqueles que se vestem de laranja são os swamis, que eles já são realmente um representante de Guruji onde eles são, eles têm função de iniciar devotos também, brahmacharis. Mas o Guruji, ele dá essas funções, mas ele tenta achatar o máximo possível a estrutura. Porque conforme você vai ganhando certas funções, o ego, ele naturalmente Total. vem. Aí cria uma Super. hierarquia, E a né? hierarquia, e ele não quer. Então, um dos grandes erros que as pessoas têm, eu sou devoto, virei brahmachari, então subi no ranking. É verdade, Não, mas não não sim. é isso. Para o Guruji, assim, porque para ele a única coisa que importa é a sua relação com Deus. Uhum. E só antes de passar por o Pandita, tem frequentemente ele fala que as pessoas mais próximas dele internamente, em geral, nem são as pessoas que têm essas funções, né? São as pessoas que elas, às vezes, estão por trás. Ele fala, tem um senhor que ele mora na Alemanha, que ele cuida das vacas. Então, ele acorda todo dia, super cedo, vai cuidar das vacas, vê o Guruji só quando ele tá dando darshan. E o Guruji já falou que ele é uma das pessoas mais avançadas espiritualmente dentro da comunidade. Sem função, sem nada, simplesmente a pessoa que vai todos os dias cuidar da vaca. Porque é isso que importa. Pra gente, o que importa não importa externo, o importa é a relação interna. Isso faz Deus ser super acessível. E uma coisa Muito também que é incrível. importante, que tem que entender, que não é a sua posição que ela vai falar a qualidade do seu conhecimento, mas assim é o seu servir. Então, uma coisa que eu vejo na Bhakti Marga é que se você é um Swami, um Pandit, um Rishi, independente, você, na verdade, você não é aquilo, você é um servo. Então, por exemplo, hoje eu sou responsável pela Bhakti Marga Brasil no sentido espiritual. Então, o que significa isso? Significa que eu sou um servo de você, Felipe, um servo de você, um servo de você. Sou um servo de todos vocês que querem praticar. Então, a minha função é servir. Como que eu vou servir você? Eu vou te dar facilidade para você conhecer melhor Guruji e Deus, Krishna. Então, eu vou providenciar conhecimento, vou te servir através do conhecimento, eu vou te servir te dando um espaço, te nutrir, gerenciar, molhar, né, regar a plantinha do amor de Deus que está dentro do seu coração. Então eu vou te ajudar, vou te servir. Então, na verdade, quanto mais alto é o seu cargo, maior cargo de servo você se torna. Maior a responsabilidade. Maior a responsabilidade. Então, por exemplo, um dos eventos que você mencionou foi o India Fest, que é o Darshan, que a gente vai ter em dia 27 de fevereiro de 2027. Vocês podem seguir a página do India Fest também, do Centro Cultural, Bhakti Marga Brasil, para saber exatamente onde vai ser o local. E, por exemplo, organiza esse evento, né? Junto com a Vrindavan e outros organizadores, a gente tem um time e a gente organiza esse evento. E, na verdade, o que somos nós? Servos das 12 mil pessoas que vêm esse evento para poder ter o Darshan de Guruji. Então, às vezes, a gente acha, eu sou o organizador, eu sou o CEO, eu sou o diretor. Mas, na verdade, o verdadeiro diretor é o servo. Você está servindo todo mundo. Total. Né? Só que a gente tem essa tendência de achar que porque eu estou num cargo de gerenciamento, de liderança, eu sou... Mas o verdadeiro líder é aquele que serve. Lindo isso. Muito verdadeiro. Muito legal. E aí, falando a nível Brasil, assim, como que é, gente? Tem o templo em vários estados, né? Vocês vão Hoje começar a a falar do templo aqui em São Vamos. Paulo, Das né? praias. Hoje, oficiais no Brasil é só São Paulo. Oficial. Aí tem o que a gente chama de sangas locais. Então, hoje a gente está em várias partes do Brasil. Estamos em Goiânia, Florianópolis, Joinville, Salvador, Belo Horizonte, Recife, né? E claro, São Paulo. Então, em São Belo Paulo... Horizonte também. Belo Horizonte. Então, em São Paulo é onde a gente tem o nosso centro principal, que é onde está, vamos dizer assim, o foco principal hoje. Mas isso não significa que as outras sangas são menos importantes, pelo contrário. Todas elas é uma conjunção, né, da Bhakti Marga no Brasil. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro a gente não tem um centro ainda, mas se tiver uma pessoa que tem interesse em começar a fazer uma roda de Shanti, começar a fazer um encontro semanal, Cascavel, recentemente iniciou em Cascavel um encontro
Então, o que acontece? Ali, a gente planta essa semente. Uhum. E aí, qual que é o plano? O plano é para, a partir do segundo semestre, eu começar a visitar esses locais para poder regar um pouco essas sementes, né? Então, eu vou começar a ir a Salvador, a Joinville, a Belo Horizonte, né? Começar a viajar pelo Brasil, né? A Vrindavana fez isso esse ano, então ela foi para alguns lugares aqui do Brasil fazendo esse trabalho. Mas assim, né? Mas hoje o concentrado mesmo está aqui em São Paulo. Que fica em Perdizes. É Pacaembu. Pacaembu ali, né? No bairro do lá. Pacaembu. E aí, no templo, ou mesmo nesses locais, né, que você estava falando desses centros, tem uma rotina, assim, de práticas? Como que é feito isso semanalmente? No templo, Como que no é? ashram, sim. Porque no Uhum. ashram, como a gente tem as deidades instaladas, já tem todo um processo ritualístico que ele tem que ser oferecido. Então, todos os dias, 7h30 da manhã, tem as orações. E às 18h30 também tem as orações. Todo mundo está convidado. Às quintas-feiras, às 19h30, a gente tem a roda de Onchanting. Uhum. E aos sábados, a gente tem os satsangas e o encontro principal ao sábado, chamado de Dia de Bhakti. Uhum. E nessas outras localizações, eles têm um encontro, às vezes, semanal, mensal. Isso depende muito de tempo, local e circunstância. Queria começar a saber sobre as práticas todas também, para que a gente possa ter esse desenvolvimento, né? Sobre o mantra, sobre, enfim, Atma Kriya Yoga, o que é o Om Shanti, a gente começar a desbravar esse caminho. O caminho natural de se iniciar dentro da Bhakti Marga, que várias pessoas entraram, foi através da Om Shanti e Atma Kriya Yoga. Então, Om Shanti é uma roda, como a gente está entoando Om por 45 minutos, e ela é um serviço. Você entoa juntos para ser uma purificação daquele local que você está e 2 quilômetros em volta, né? Então, os mestres, a pessoa que organiza, ela tem uma bênção específica do Guruji direto e ela ajuda a coordenar essa roda que faz com que todas as energias e karmas de 2 quilômetros eles são purificados e ajuda a elevar a consciência de todo aquele espaço, né? Através do mantra Om. Através do mantra Om. E é uma prática que ela era muito ancestral, ela vem de milhares de anos, que ela foi esquecida. E aí, quando o Guruji decidiu trazer o Atma Kriya Yoga, porque o Anshan tem uma prática do Atma Kriya Yoga, ele decidiu trazer essa prática para possibilitar as pessoas praticarem um serviço de uma forma muito simples. Então, era uma prática que se falava que ancestralmente na Índia, você tinha alguém doente, colocava no meio, a comunidade cantava, entoava o Om e a pessoa se curava, né? E aí, essa cura que traz é uma cura mais, tem física, então tem várias experiências, mas também uma cura interna, né? Da gente estar tirando as camadas que estão não permitindo a gente estar com Deus, né? E tem aquela coisa do por que a sílaba Om, por que o mantra Om, né? Dentre todas as... Quer falar? Que eu acho lindo A palavra isso. Om, Aum, né? Na verdade, o mantra Om, ele é uma conjunção do mantra Gayatri, tá? Por quê? Porque o mantra Om, ele é uma representação de 3 sílabas, A, U e M. Krishna, ele fala no Bhagavad Gita que das letras, eu sou a letra A, né? Então, né? Então, por exemplo, o mantra Om, ele é um mantra da criação do universo, ele é o mantra da manutenção do universo, e ele também é o mantra da destruição do universo. Então é descrito que quando há um ciclo, que a gente chama de kalpa, existe esse ciclo, então quando esse ciclo ele se termina, o mantra Om ele continua. Ele é a vibração sonora do universo. Não sei se vocês já puxaram esses vídeos que falam assim, né? O som do universo, não sei o que. Tu já deve ter visto, né? Sim. Tudo tem Né? vários. Entende? Então, é dessa que vem, né? Porque o que é o mantra Om? Ele é esse mantra que ele é entoado em todas as práticas espirituais. Então, por exemplo, quando a gente canta Om Bhurbhuva Swaha, né? Ou a gente canta Om Idham Namo Namama, ou a gente canta... né? Então, é esse mantra de invocação. Om Purnamada Purnamidam. Então, ele é esse mantra que ele é essa invocação suprema. Por isso que ele é considerado como mantra Gayatri. Ele tem o mesmo poder do mantra Gayatri, porque ele tem essa persuasão, essa proteção dele, né?
No primeiro verso do Srimad Bhagavatam, que é uma escritura sagrada, ele fala, né, Jamadi, né, que mesmo antes da criação existir, o mantra ele já foi criado, ele já é consistente aqui, né? Então, por isso que ele é esse mantra que ele tem essas características de proteção, de cura, de bem-estar, né? Se você, por exemplo, se você pode ver assim, às vezes você está no seu escritório e você está em um ambiente muito agitado, você pegar o celular e colocar um mantra Om baixinho, você vai ver que em uma questão de minuto o ambiente ele começa a mudar. Porque o que acontece é o seguinte, tudo nesse mundo aqui ele é uma energia vibracional. Então nós somos uma energia vibracional. A sua criação ela é através da vibração, tá? A criação ela vem através da vibração. Então, por exemplo, se eu estou num ambiente, nesse ambiente eu estou aqui falando lixo, 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 o ambiente ele se torna um lixo. Não consegui encontrar isso na biblioteca. Não, fantástico, sabe por quê? A hora que você fala, né, uma palavra de baixa vibração, uma energia, você viu como já Já deu uma ligou, né? interferência? Agora se você pega e fala, mantra, o mantra ele entra no átomo. Então por que o mantra ele faz? Ele entra no átomo, ele reside no átomo. Então, por exemplo, às vezes você vai na Índia e vai nos templos antigos. Você entra naquele templo onde eles cantam os hinos védicos de manhã, do Rig Veda, Samaveda. E você entra e você já sente, fala assim, não, a vibração aqui é diferente. Pá, e é forte, porque o mantra ele entra no átomo. E a partir do momento que ele está no átomo, você entra naqueles templos e fala, Shuklam Bharadaravi. Você já sente e fala, o que é isso? Né? Ou então você vai numa roda de mantra que tá lá o amigo cantando Gopala, Go. Você fala, nossa, que paz que traz. Mas é isso. Então o conhecimento védico, ele é através da vibração sonora. Todo o conhecimento védico, ele foi transmitido através da vibração sonora. Né? Por exemplo, quando o Bhagavatam, o Bhagavad Gita, ele foi falado, essa escritura foi falada, não é que ele foi falado e tinha alguém ali escrevendo, anotando, redigindo. Não, às vezes eles pegavam uma sílaba, colocava todo o conhecimento védico dentro daquela sílaba, olha o poder yógico como que é. Aí pegava aquilo, chegava no yoga e falava assim, Ram, e soltava. Do jeito que ele soltava, já vinha, a pessoa começava a transcrever. Uau. Entendeu? É o poder da vibração. Então, por isso que no mantra Om, ele tem essas 3 letras, que o A, ele refere-se a Vishnu, a criação. O U, ele refere-se a Brahma, que é a criação. Então, desculpa, a criação, a manutenção, e Am é o da destruição. Então, por isso que ele pervade todo esses 3, né? Então, por exemplo, quando a gente canta, é meio complexo isso, mas... Não, É tá maravilhoso, incrível. é. Tá incrível. Você tá entendendo? Então, por exemplo, Tá quando a gente ótimo. canta o mantra Gayatri, que fala assim, Om, Buru, Vaswaha, né? Então, o que a gente está referindo? Aos planetas inferiores, marginais e superiores. Então, Om, ele desce a todos esses planetas, né? Então, por exemplo, dentro do nosso corpo, a gente tem os chakras, que ela vai explicar sobre o Atma Kriya Yoga. Dentro dos chakras, você tem o mantra Om presente. Se você vê, como que chama aquela simbologia que tem no nosso ouvido? De acupuntura, não? Não, eu esqueci o nome. Ai, é famosa também. Se você vê, é o mantra Om. Então, o mantra Om, entendi. ele é o formato da nossa orelha, sabe? Então, ele tá escondido dentro da vibração. Os códigos divinos Os espalhados códigos em exatamente. toda a arquitetura. No nosso DNA, você consegue encontrar o mantra Om. Que é no essa nosso geometria DNA. sagrada, né? É isso. Exatamente, é isso mesmo que eu tava procurando. É isso. Impressionante, né? Muito lindo. E é legal você falar isso, porque até o pessoal que tá assistindo também, Sim. né? Todo mundo às vezes se identifica, que é o que você falou, né? Eles jogam no YouTube, às vezes vem o mantra, a pessoa percebe às vezes no corpo, muda a sensação, muda a vibração, mas aí não tem esse entendimento. Então você Sim. trouxe aí pra gente Porque- um pouco aí porque pra gente compreender. É Bem tudo legal. uma questão vibracional. Então, uma coisa que você tem que entender que tudo nesse mundo ele é uma questão vibracional, é uma energia vibracional que ela é perita. Então, pelo fato dela ter essa energia vibracional, ela é a criação. Então, quando, por exemplo, o sêmen entra em contato com o útero da mulher e tem essa explosão, aquela explosão, o mantra Om, ele está presente. O feto, quando ele começa, o mantra Om está presente. Quando entende? É porque é uma questão vibracional.
E ele tá na vibração. Ele tá na vibração, só que a gente tem essa dificuldade, né? Então, por isso que Krishna, ele fala que eu sou a sílaba Om, né? E a letra A é meu nome, né? E dos grandes devas, eu sou o Senhor Shiva. Então, você vê a presença divina dentro de cada aspecto dentro desse mundo. E até a gente Legal. entrar no Atma Kriya Yoga, por que que a gente canta tanto Kirtan, né? É que tá essa conectada exatamente a essa questão da vibração. Porque o Guruji fala que o primeiro sentido que ele ou corrompe você ou te eleva é o da audição. Então, se você, ao escutar o nome divino, que a gente, na verdade, quando está fazendo Kirtan, você está cantando o nome de Madhava, Govinda, Lakshmi, Shiva, você está cantando os nomes de Deus, Rama, você vai elevando a sua vibração. E não é que você deixa de escutar as outras músicas, mas as outras músicas, elas vão, muitas delas, quando você vai escutar música romântica, ai, corta meus pulsos, né? Tipo, Total. Você me traiu! você me traiu, a Sim, gente isso não- abaixa a vibração. Sim. Então, o Kirtan, ele acaba sendo também uma das grandes práticas que a gente tem. Então, você vai nos templos, a gente tem os rituais. O que a gente faz quando está fazendo ritual? Cantando, Kirtan. Porque ele vai te ajudar a elevar a sua vibração para você se conectar com essa vibração divina. Não existe diferença entre nós, Deus e o Você nome mesmo dele, pode né? falar, né? Quando a gente faz os yagas também, que Uhum. estamos cantando hinos védicos ali, Om, Ham, Ham, Tam, Tam, Kam, Kam, Pam, Pam. Você fala assim, nossa, o que é isso? Mas tem uma vibração diferente, você sai dali e você fala, o que é isso? É isso. Sim, né? o corpo sente na hora. Exatamente. Não tem jeito. E é legal que você estava falando disso também do mantra, né? Que já é o nome de Deus em si, da importância e até dos mantras que ele trouxe também, né? O Shri Vitala Girihari Parabrahmanina Maha e Om Namo Narayanaya. Narayanaya. O Om Namo Narayanaya, na verdade, o Guruji ele não trouxe, ele simplesmente trouxe para a gente praticar. Tá. O Namo Narayanaya, ele é um mantra muito antigo, ele é um mantra sagrado, que ele era secreto. E aí, mais ou menos em 1000 depois de Cristo, tem um santo chamado Ramanujacharya, que ele era uma encarnação divina também, um Sadguru, que ele tinha um amor muito grande pela humanidade. E aí ele decide que ele quer receber esse mantra. Então, que era um mantra que ele é dado passado também só por discípulo, guru-discípulo, e também de uma forma oral. E ele vai e tenta pegar esse mantra várias vezes. Aí, na última vez, antes dele, na última vez, Vishnu aparece para esse guru que tinha que dar um mantra para ele e fala, por favor, dê esse mantra para o meu discípulo. Então, ele vai lá e dá esse mantra, Om Namo Narayanaya, e fala para ele, esse mantra é secreto, você não passa para ninguém. E Ramanujacharya, eu visitei esse local, é muito interessante. Então, ele recebe, assim, o mantra aqui, e, tipo, ele anda 3 minutos, sobe no topo do templo e fala assim, pessoal, vem aqui, porque eu quero dar para vocês uma joia, a joia mais preciosa que vocês vão encontrar. E aí, todo mundo achando que era ouro. Corre para lá e ele dá esse mantra para todo mundo, e ele faz as pessoas repetir. Om Namo Narayanaya. E aí, quando o guru dele fica sabendo, chega enfurecido para ele e fala: você descumpriu o requisito que eu te dei, por isso você vai ser punido por isso, né? E aí a gente não acredita em inferno para sempre, mas você tem estruturas de planetas inferiores e superiores. E aí ele fala: você vai pro inferno. E aí Ramanuja fala que se uma pessoa ao cantar esse mantra consegue chegar na realização de Deus, eu vou pro inferno feliz. Uau. E aí esse mantra Guruji trouxe pela linhagem que ele se iniciou da Sri Sampradaya, que é uma linhagem do sul da Índia. Uhum. Então ele foi iniciado nesse mantra e trouxe ele para a gente praticar. Que ele significa, eu reverencio aquele que habita em todos e que tudo habita nele. Então esse é o significado. Então esse é um mantra que a gente pratica e ele é muito presente no Atma Kriya Yoga. E ali tá Deus, né? A gente... Pandita Paranjoti Das deu uma aula recentemente que ele fala, né? Que o mantra, o nome de Deus é até mais poderoso que o próprio Deus, né? Porque ele é muito acessível. Qualquer um de nós pode cantar o nome de Deus. E aí o segundo mantra, que é o que a gente hoje pratica, nosso principal mantra, o Mula Mantra, é o Shri Vitala Giridhari Parabrahmanena Maha, que o Guruji recebeu em 2021, durante 2020, na pandemia, e que até queria até que
Pandita explicasse pra gente, porque ele foi a primeira pessoa que o Guruji ligou depois de receber. Ah, que legal. Primeira mão, primeira mão. É descrito que Deus, ele possui 6 opulências, né? Então ele é o mais lindo, o mais belo, o mais rico, o mais renunciado, né? O mais amoroso. Então todas essas opulências, aonde que elas estão presentes? No nome. Se eu falar água, 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 não vai matar minha sede. Mas eu preciso do objeto água para mim poder matar minha sede. Os nomes de Deus não, porque quando você canta os nomes de Deus, automaticamente você não tem diferença nenhuma entre falar Krishna e o próprio Deus Krishna. Então, Nama e Nami, eles são o mesmo. Então, o Nama, que é o nome, e Nami, que é a personalidade, não há diferença nenhuma. E esse é o mantra Shri Vitala Giridhari, que é outro livro que está aqui também. Você pode adquirir esses livros na nossa lojinha, na nossa loja Mahabhava do Que, aliás, a loja é linda, é maravilhosa. Loja maravilhosa. Então lá tem o livro do Shri Vitala Giridhari. Shri significa opulência e é o aspecto feminino de Deus também, conhecido como a Mãe Divina. Vit, tal, né? Então Vital significa aquele que está acima, sobre um tijolo, que é um aspecto de Deus que ele está exatamente em cima do tijolo com as mãos na cintura, que representa, ó, Felipe, você para de me enrolar que eu tô esperando você, viu? Tô de olho, tô de olho. Ele não é nem tô de olho, ele é uma forma que ele tá esperando. Ele literalmente tá esperando pra você estar pronto pra chegar até ele. Isso. Então o Guruji fala que é a Tô te forma aguardando. mais compassiva de Deus. Que é aqui, Que lindo então é a isso. forma mais compassiva de Deus, que é o Senhor Vitala. O amigo dos caídos. Amigo aí, dos né? caídos. Pronto amigo... para ajudar e socorrer a todos. Exatamente. Aí depois a gente tem Giridhari, que é essa forma de Krishna, onde ele está guiando uma colina de Govardhana, que é uma história muito linda, que ele também está dando proteção para todos os habitantes de Vrindavan. Né? Então é o aspecto de Deus que está dando proteção para todas as entidades vivas. E Parambrahm. Parambrahm significa aquele que vê tudo, né? Que é ele que está em tudo, que está te vendo. Então se você vê, o Parambrahm é o supremo além de tudo, que é essa forma de Deus que, olha, eu estou ciente, eu estou vendo o que está acontecendo com você. Então, Shri Vitala Giridhari, para Brahmananda Maha. Então, eu me reverencio a esse Senhor Supremo que dá refúgio e proteção para todos os que buscam. E Guruji recebeu esse mantra bem no ápice, no ápice do Covid, do coronavírus. Então, no ápice do coronavírus, onde estava aquele pânico, desculpa, ele tava eu até solucionei, né? Tanta energia, né? Você falou o mantra. Então, ele tava naquele ápice, ele tava perguntando assim, o que vai acontecer com a sociedade? O que vai... Ele tava se auto-perguntando, né? Vendo o mundo que tava crescendo, o medo que estava crescendo no mundo. E aí, naquele momento, ele viu uma luz, quando ele se aproximou dessa luz, era essa forma de Deus, com 6 braços, olhando para ele. E ele falou assim, aqueles que cantarem esse mantra estarão protegidos. Então, naquele momento, todo mundo ali, né, Guruji, ele segurou esse... Então, Guruji, na mesma hora, ele me ligou. E aí eu lembro que ele ligou, ele estava assim, lá no terraço da casa dele, lá na Alemanha. E aí eu tive uma experiência incrível, né, assim, eu lembro que ele estava meio vermelhado, e ele estava feliz, estava reluzente, e eu não conseguia entender muito bem. Aí ele falou assim pra mim, acabei de receber um mantra, Shri Vitala Giridhari para Brahmananda Maha. Aí do jeito que ele falou, saiu assim, meio que naturalmente de mim, a tradução desse mantra. Uou! Entendeu? Então saiu ali na mesma hora que ele falou Shri Vitala Giridhari, eu falei, Shri Vitala, eu me reverencio aquele Senhor Supremo que dá proteção. Isso mesmo! Aí, né, passou o dia seguinte, inteirinho, então nesse dia seguinte ele ficou só cantando o mantra, antes de poder anunciar. Então ele teve que fazer muita japa para poder estabelecer o mantra como mantra aqui na Terra. Então ele ficou. E quando ele foi na live stream para poder, ele me mandou uma mensagem. Como que é a tradução mesmo? Maravilhoso. Aí eu falei pra ele. Aí ele pegou e leu, né? E ele falou a tradução. Então foi muito engraçado até isso, né? Porque
Ele recebeu o mantra e quando ele me falou o mantra, eu já falei a tradução, mas foi muito natural, assim, não fui eu. Eu já falei, ali isso é um objeto servo. E aí, de é Deus. tal o que você falou, né? Às vezes servo. chegava o Sado, falava Ram É. no ouvido e já chegava o conhecimento. Foi exatamente a prova viva. É. Aí Guruji, é isso mesmo. Foi muito legal essa interação, né? Claro que no começo eu nunca contei essa história pra ninguém. Eu não contava pra ninguém porque a pessoa vai ficar assim, né? Ah, o falso ego do Prito, o falso ego do Paranjote, vai ficar, né? Só que depois Guruji mesmo foi e falou em público, né? Então ninguém tinha sabido que eu que tinha dado a tradução. Então depois que ele falou, eu falei, agora eu posso falar que fui. Mas é importante, sabe, você falar, porque eu vejo muito essa conexão de mestre e discípulo também, Sim. né? Do tipo, Sim. igual você falou desde o começo, né? De você ser o condutor, né? Então, por exemplo, e legal também de ver ele, né? Tipo, sentir essa conexão, o chamar e você já seta, vocês dois, né? Que você falou dessa, como é que fala? Da frase, né? Que já fala, que já tá o conhecimento ali Isso. dentro, né? Embutido, né? É na bonito, eu vejo essa relação, assim, é importante para as pessoas entenderem, né, essa relação do mestre, a importância do guru, dessas guianças todas, e de você estar aberto para receber ali, né, ser esse canal puro, né? E o que é mais interessante de tudo isso, porque assim, isso não me faz ser superior ou inferior, ou isso não me faz estar num papel assim. Mas isso prova que o que ele tá dando é real. Uhum. Entende? Porque, por exemplo, como que você vai saber que alguém é um bom médico? Por ter curado os doentes. Isso. É a única forma. Como que você vai saber que uma pessoa é um bom professor? É quando você vê uma pessoa que não tem conhecimento e do nada você fala assim, nossa, olha esse menino, ele tá falando. Né? Então por isso que tem um verso que ele fala assim, né? Mukakaroti vachalam pangolangayate girim yatkripata mahamvandesh shri guru dinatarinam. Que eu me reverencio a esse guru, que ele é dinacharana, que ele dá refúgio para todo mundo. Então, o que ele faz? Primeira coisa que ele vê é a grande qualidade dele. Mukakaroti vachalam. Que ele faz o manco cruzar grandes montanhas. Pangolangayategirim. Então, ele faz aquela pessoa que é cega enxergar. Né? Pangolangayategirim yatkripata mahamvande. A pessoa que não fala, que é muda, começa a falar eloquentemente, perfeitamente. Shri Guru de Natarinam. Então, é esse mestre espiritual que é capaz de fazer o incompetente se tornar competente. A esse guru eu me presto reverência. Isso Então, é essa é uma grande qualidade de um sadguru. O Muito sadguru, ele transforma a pessoa, ele transforma o praticante. Ele deixa a gente pronto para começar as nossas práticas, né? E aí, voltando às práticas, esse é o mantra, é o principal mantra que a gente canta. E ele é a gente faz, quando você é iniciado, você deveria cantar 1 hora por dia de japa, que é o rosário. Você pode cantar ou com rosário, ou só na sua mente, mas que seja uma prática de você tá cantando. E por que a gente canta, né? Porque é Bhakti. Bhakti, essa devoção, é você mostrar para Deus que durante esse momento eu tô parando tudo que eu poderia fazer, mas para passar esse tempo com você. Que é aquela história, né? De você se desconectar Isso. para se conectar. Não existe, de novo, não existe diferença entre o nome e Deus. Então, naquele momento que você tá entoando o nome dele, você tá criando essa relação com ele, você tá passando tempo com ele, né? E até sintonizando também, né? Recebendo essas frequências, essas vibrações. Isso. E eu acho que tem uma história linda, eu não sei se está nesse livro também, que é daquele, acho que é fazendeiro, que ele tinha, eu não sei se era vaca ou era cavalo, e um era surdo ou cego. E aí o fazendeiro, para que os dois não se perdessem, colocou um sino. Isso. Né? Quer contar? Não, pode contar. E aí eu acho isso muito lindo, né? Porque é para a gente realmente não se perder. Porque o cavalo, né? Ou a vaca, enfim, que era cega, quando ela começava a se perder no caminho a se distanciar, a outra vaca fazia barulho, fazia um sinal e ela se localizava e voltava, né? Então eu acho isso muito lindo também, porque é um sentido de falar, olha, não se perca, né? É uma guiança muito profunda, né? Os gurus, eles vêm para lembrar sobre isso, né? A gente vai se perdendo, se não fosse por nós, assim, se não fosse pelo Guruji, eu estaria provavelmente continuando fazendo a mesma coisa que eu estava fazendo antes, quando os meus interesses, eles eram interesses materiais, assim. Eu trabalhava em banco de investimento, então eu quero ter tanto na minha conta, meu interesse é ter coisas, comprar aquela mansão, ter aquela bolsa. E aí, de novo, não é que a gente deixa de ter as coisas, mas é que você deixa de aquilo ser a prioridade na sua vida.
E ele vem para te relembrar. Então, a gente não é um caminho, você vê o Guruji, ele tem muita opulência. Você vai lá no templo da Bhakti Marga, existe essa opulência, né? A gente tem uma opulência material, mas a opulência material, ela não é porque você quer aquilo, é algo que é dado para você poder servir melhor. E não como seu objetivo. Então, ele vem para relembrar a gente de que, tudo bem, você tem todas essas coisas materiais, mas o seu objetivo tem que ser criar essa relação com Deus. Senão a gente fica dependente disso, né? E aí acaba que as Isso. coisas têm você. Você se perde Exatamente. muito nesse caminho, né? Exatamente. Porque às vezes acontece de ter tanto, o parecer ter tanto, e ter um vazio tão grande. Inclusive, a gente vê como cresce o número de pessoas depressivas, né? Sim. Porque vem muito Isso. desse vazio, dessa conexão. Sim. E esse mantra, ela é uma das... quem se propõe a cantar ele, percebe como ele te ajuda a sair dessa vibração, né? Como ele realmente... para mim, ele funciona melhor que terapia, eu confesso assim. Porque você para de pensar, porque é uma coisa que a nossa mente vai fazendo, a gente vai sempre pensando nos problemas, e a gente, Guruji fala que a gente faz o japa problemaya namaha. E aí ele tira e te coloca nessa vibração mais alta, né? Total. E você fica de frente com você mesmo aquele tempo também, né? Você Isso. fica... o quanto você se vê, o quanto você se enxerga. Agitação mental, questões, aí você se perde, aí você fala, não, mas eu tô fazendo muito mecânico, tá sem Isso. sentido. Aí daqui a pouco você vai, você volta, você viaja. Então você tá tendo um encontro com Deus e com você ao mesmo tempo, né? Isso, quando a gente faz Atma Kriya Yoga, que eu vou falar um pouquinho da prática, mas uma das coisas que Guruji recomenda depois que você termina a prática é você fazer 5 minutos de silêncio, inclusive nem fazendo mantra, porque é um momento de contemplação. E esse momento de contemplação é exatamente esse momento onde você, com muito amor a si mesmo, com muita aceitação, você olhar como está sua mente, você olhar como é que estão os seus sentimentos, você olhar como é que estão os seus desejos e você aceitar aquilo, porque você não consegue mudar se você não aceita. Você aceita aquele estado que você tá para você passar pela transformação. Então, a contemplação, apesar, a gente é do caminho de Bhakti, mas a contemplação, ela também faz parte para você poder ter essa transformação, né? Que E é essa isso que você falou. aceitação também, né? Ele sempre fala muito disso nos vídeos. Aceite como você é, aceite quem você é. Senão não tem como você seguir qualquer forma de caminho, né? Porque as pessoas confundem aceitação e falar, eu sou isso e acabou, não vou mudar. Tem uma outra palavra, né? Tipo, entrega, né? Deixa pra lá, é isso. Ou eu assim, quero. fala assim, eu sou assim, você tem que me aceitar do jeito que eu sou. Isso é verdade, a gente tem que sim. aceitar. Se acomodar, né? Se acomodar, isso. Essa é a palavra. Exatamente. É isso. E as pessoas confundem aceitação com acomodação. Isso. O que o Guruji fala? Você tá aqui, então o Guru vai constantemente te mostrar onde você tá. Então ele te transforma através de colocando na sua cara, em todos os momentos, aonde você tá espiritualmente. A partir do momento que você é capaz de olhar para aquilo e aceitar, a aceitação ela é uma representação do amor. E aí você aceita, você se ama e a partir daquele momento você consegue se transformar. Então a aceitação não é uma acomodação, é um amor que você dá para si mesmo para você poder transformar. Porque aquilo que você não quer olhar, você não consegue mudar. E é por isso que a aceitação é tão importante. Então você fala, como o Paranjot falou, né? Você olha e você vê onde você tá. Você vê que eu tô com meus desejos, que eu tô com raiva daquela pessoa. Mas aí ao você olhar para aquilo deixa de ser um monstro. E aí você pode passar pela transformação necessária. Eu adorei o que você falou, da aceitação como essa face do amor. Isso. Muito bonito isso, mesmo. Sim. Nunca tinha pensado sobre isso. Por isso, o Legal. primeiro satsanga que eu escutei sobre Legal. ele perguntou para todo mundo e falou assim, o que vocês acham que é amor? E a resposta dele foi, em primeiro lugar, aceitação. Muito legal. Lindo. Viu, gente? Presta atenção. Ótimo corte. E aí você estava falando do... Atma Kriya Yoga? Isso que eu queria saber. Por favor. Atma Kriya Yoga, então, o Guruji, entre várias funções dele, ele é um mestre de Kriya Yoga, e ele é um mestre de uma linhagem de Kriya específica, que é Atma Kriya Yoga. Kriya Yoga, em geral, ele é entendido como uma prática de meditação, né? Dhyana Yoga, né? Sento, medito e muita austeridade. Então, quando a gente vê os yogis, fala de yoga, Kriya Yoga, para quem conhece a linhagem, vai lá, eu vou sentar horas de meditação e vou ficar horas nessa contemplação. O que a gente pratica é Atma Kriya Yoga, que é a ação com consciência do ser.
Então, é você agir com consciência de quem você é. Quem você é, um eterno servo. Quem você é uma pessoa que tem uma alma, que tem uma relação eterna com Deus. Então, são práticas técnicas de cria que eles estão infundidos com uma energia de Bhakti, e cada técnica que você faz, ela te ajuda a despertar um aspecto da sua relação com Deus. Então, são técnicas. Eu lembro que, eu acho que eu contei, o Felipe fez o curso de Atma Kriya Yoga comigo, e aí eu contei lá no curso que eu estava na Índia, eu estava na caverna de Mahavatar Babaji. Mahavatar Babaji é o mestre de todos os Kriyas. Ele é um mestre de Guruji também, e eu encontrei um mestre de Kriya Yoga, e ele estava falando, a gente estava meio conversando sobre as práticas, e falou, quantas Kriyas você faz? Qual é o nível que você tem? Aí eu expliquei para ele, eu falei, eu faço tantos por dia, e ele falou, não, você tem que fazer muito mais, porque nas práticas em geral de Dhyana Yoga, de meditação, você tem que passar muito tempo, é um esforço muito grande para você conseguir chegar a qualquer lugar. O que o Guruji fez? Ele simplificou. Ele colocou Bhakti, ele colocou devoção, que faz com que ao você praticar, os gurus estão praticando com você. Então, quando um yogi pratica sozinho, ele tem que fazer 100 vezes. Você vai lá e faz 3 vezes, porque a graça dos gurus faz com que essas 3 vezes valham por 100, e além dela valer por esse esforço de 100, ela está te ajudando na sua relação de amor com Deus. A Atma Kriya Yoga é nada mais que, da mesma forma que a Japa, que também faz parte do Atma Kriya Yoga, você sentar em meditação com um momento de desenvolver uma relação interna com o divino. Presentificar, né? Fazer a morada, né? Isso, porque nada mais que o presente é onde você encontra Deus, né? Uhum. E é isso que o Atma Kriya Yoga faz. E tem muito da respiração também, né? Tem um pouquinho de pranayama. Aí você vai ter pranayama, você vai ter asanas, você vai ter práticas de japa, você vai ter algumas meditações específicas, mas cada uma delas, elas não são só um pranayama para eu aprender a respirar melhor e eu controlar todos os fluxos, mas ele é uma forma de você se conectar com Deus. E existe isso também, eu achei muito lindo, que existe essa graça, né? Essa graça superior que vem e faz, olha, às vezes você tá lá, meu Deus, me perdi aqui, será que eu já fiz esse chakra, será que eu tô no outro? Relaxa que a graça divina tá corrigindo tudo. Isso. E falando dos chakras, né? Que ele falou, ela vai falar dos chakras. Agora eu fiquei curiosa. A gente não yoga, como que é? A gente não foca muito nos chakras. Acho que quando a gente faz o Atma Kriya Yoga, a gente mexe com a energia dos chakras, com uma forma de você purificar, a gente trabalha com os chakras principais e secundários. As técnicas são secretas, então eu não posso falar delas especificamente. Tem que fazer o curso. Tem que fazer o curso. Tem vários professores no Brasil. Mas você mexe com a energia dos chakras como uma forma de você começar a ajudar esse processo de purificação dos seus fluxos, para você ir recebendo esses ensinamentos divinos. Mas isso é uma consequência da prática, não é o objetivo da prática. Legal. Então, o objetivo da prática é você ter instrumentos para você criar uma relação com Deus. A consequência é que todas as práticas que os yogis fazem, você tem como consequência também. E, na verdade, todas as características, vamos pensar assim, né? Todos os atributos divinos passam a fazer parte de você também, de certa maneira, né? Isso. Então, vem equilíbrio emocional, mental, às vezes de vícios, de questões, de compulsões, começam a deixar, né? As questões todas de desequilíbrios nossos mesmo psíquicos, da personalidade doentia, enfim. Era uma pessoa extremamente ansiosa. Muito também. E quando eu comecei a praticar, eu lembro que quando eu comecei a praticar Atma Kriya Yoga, eu não conseguia pensar direito, assim, a minha mente era tão agitada que eu sentava e eu falava assim, tava na primeira respiração, eu falava, gente, quantos que eu fiz? Eu tô no direito ou no esquerdo? A mente, ela já tava pensando quando ia terminar. Eu também tô assim. Você também. Não, tem hora que você, não, agora eu vou me concentrar. Daqui a pouco eu já fui, viajei, falei, meu Deus, onde eu tô? Me perdi, total. E a prática do Atma Kriya Yoga, ela foi me ajudando a estar mais no presente, né? E aí, quando você tá mais no presente, qual que é a consequência? Você começa a ver Deus em vários momentos da sua vida. Legal. Então, o objetivo é se despertar esse Parabrahman, Paramatma, né? Você vê ele dentro de você e você vê ele em todos os lugares. Então, essa que é a grande essência dessa prática. É elevação de consciência também, elevação né? de Que você se consciência. desprende e vai para campos muito mais sublimes. Eu acho legal também porque é muito importante a prática e a constância.
né? Isso é um desenvolvimento realmente de consciência que vai sendo feito gradualmente. E é através de treino, porque eu acho muito importante reforçar isso. Que não adianta você chegar amanhã e falar que você vai... Mas- agora eu fiz uma hora, pronto, já estou ótimo. Mas uma coisa que você tem que entender é o seguinte: essas práticas espirituais, elas são exatamente para essas mentes com turbilhões de pensamentos. Por isso que Arjuna, ele fala para Krishna, né? Krishna estava ensinando todo esse conceito de Dhyana Yoga para Arjuna. E aí Arjuna aqui no Bhagavad Gita, ele fala assim, mas Krishna, tá legal, mas Chanchala Rimana, a mente ela é oscilante. A mente é igual um macaco louco que fica pulando de um galho de galho. E ele fala assim que é muito difícil de controlar. E controlar a mente é mais difícil do que controlar o próprio vento. Aí Krishna fala assim, sim, realmente, controlar a mente é mais difícil do que controlar o próprio vento. Porém, é possível, com a prática e o desapego. Então, na verdade, Deus ele não está interessado em saber que a sua prática foi perfeita, curada, e você fez tudo aqui certinho, ó, perfeito. Sofrida. Ele está interessado se amanhã você vai continuar. Depois de amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, e assim vai. E aí, aonde que a graça ela mora? Quando você está com desapego do resultado da prática. Aí automaticamente a sua mente ela vai entrando naquele estágio de equilíbrio. Por isso que Krishna ele fala que a gente tem que achalaya manam pratishtam, que ele fala que a nossa mente ela tem que se tornar exatamente como o oceano, que ele está constantemente recebendo águas dos rios, mas ele mantém-se equânime, ele não se movimenta. Entende? Então, a prática do caminho espiritual dado, Bhagavad Gita, Atma Kriya Yoga, Japa, é pra gente... Porque o que acontece? Você vai continuar consumindo informação do mundo, mas somente ela tem que estar equânime. Ela tá aqui, ó, equilibrada. Ela não se perturba e não se suja, né? E Exato. você, como a árvore que você falou pra mim, falou no começo, né? Lá naquele início, você sabe das raízes, né? Você tem aquela raiz ali muito estruturada. estabelecida. Porque sabe o que acontece? Existe muito aquele êxtase espiritual. O que é o êxtase espiritual? É quando você pega, se abraça a uma moda do momento. Então a moda do momento agora é isso. A moda do momento... Eu lembro que, assim, a gente já viu, né? Diversos tipos de ciclos aqui na sociedade. Existia uma época que o veganismo era uma febre. Todo mundo queria ser vegano. Aí veio a febre do yoga. Todo mundo era praticante. Você saia na rua, tá todo mundo com um tapetinho de yoga debaixo do braço. É verdade. É verdade. Aí você pega uma outra... Aí quando você vai ver lá na frente... Pera, mas é aquele influencer famoso que ficava falando que fazia yoga e era vegano, tá postando no churrasco? Então, não entendeu a essência. Isso. Entende? Então, a essência... Por isso que Krishna ele fala, Krishna ele não está interessado na tua prática, ele está interessado na sua determinação. Tá, hoje você foi perfeito, mas e amanhã? E depois de amanhã? E depois? Vai continuar? Então, é essa consistência que atrai a Deus. E aí, a partir do momento que você tem essa consistência, e você está desapegado, aí você começa a ter experiências espirituais. Aí você começa a entender, poxa, eu não sou o corpo, eu sou a alma, eu sou um servo eterno de Deus. Que de alguma forma eu tô iludido por toda essa ilusão aqui desse mundo. Aí você vai tendo esses entendimentos, aí quando você vai pegar para cantar, você vai falar assim, Shivitala Giridhari, aí automaticamente a sua mente já começa a pensar na forma. Aí você começa a imaginar assim, poxa, Deus tá esperando por mim. Ele quer estar comigo. E eu também quero estar com ele. Existe uma ansiedade, existe um desejo. Você fala assim, poxa, eu quero ter essa troca. Né? Aí você sabe, pô, né? Igual uma vez me perguntaram, até contei essa história outro dia, que me perguntaram uma vez assim, né, Prito, você já viu Deus alguma vez na sua vida? Né? Já viu Krishna? Eu fiquei pensando assim comigo, falei, pô, não, eu nunca vi Krishna. Mas, tantas situações na minha vida que eu vi a mão de Deus abrindo portas que eu nunca ia imaginar que dava para abrir. Que eu vi ali situações que eram situações completamente... Que eu tava completamente assim, falando assim, qual que é a saída? E do nada via abrindo uma janela. Não. Então, daí você vê a mão de Deus em tudo. E aí você vê como ele habita em tudo, né? Que a gente tem as formas, mas ele habita mais do que só nas formas, né? Ele tem essa presença que a gente chama de
para Brahman, que ele está em todos os lugares, em todos os momentos. E a prática, a constância, porque a gente está falando sobre criar uma relação com Deus. Então, quando você está querendo namorar alguém, você vai mandar mensagem, você vai ligar, você vai ter interesse em conhecer mais sobre a pessoa. Então, Os por isso que a gente gostos, estuda. tudo, né? Por que a gente estuda? Uhum. A gente estuda para quê? Para conhecer mais sobre Deus e sobre a nossa relação com Ele. Quando o estudo ele vira uma coisa para eu ter o conhecimento, para eu provar para o outro que eu sei, ele deixa de ser um estudo de Bhakti, um estudo. Mas quando você estuda para falar, quem que é Deus? Qual que é a minha relação com Ele? Como é que eu melhoro a minha relação com Ele? Como é que eu crio uma relação com Interessante Ele? isso que ela tá falando, porque hoje é dia dos namorados. É verdade. E dia dos namorados, né? Deus, ele também tem uma namorada. E não é à toa que o nome dela é Radha. A namorada de Deus é Radha. E Namo significa reverências. Então, namorada, eu tô reverenciando aquela namorada de Deus, que ela só tem uma qualidade, que ela tá constantemente correndo para servir ele. Então você vê que o grande papel, o nosso papel é esse, é tornarmos namorados de Deus. Não, que doideira, né? E eu acho muito lindo porque toda relação, né, ela evoca uma presentificação do amor muito grande mesmo, né? Porque aquilo que você ama, né, Você cuida, você zela, cuida, né? você Sempre- quer conhecer. o Como seu- que eu posso falar assim, Felipe, eu te amo, se eu não sei qual que é o seu chá favorito, qual que é a sua cor favorita, qual que é o seu restaurante favorito? A partir do momento que eu tenho essas informações, eu consigo me aproximar de você. Por isso que o guru é importante. Porque quem que é o guru? O guru é o intermediador. Então ele é aquela pessoa que te dá a informação do amado. E ele fala assim, olha, Deus, ele é assim, ó, ele gosta disso, ele gosta daquilo, ele quer isso de você, ele quer aquilo de você. E aí você começa a seguir aquele caminho, que é o caminho do amor. E aí volta a interpretação até do guru, a importância do guru, por exemplo, a escritura que você... A versão que você lê do Bhagavad Gita, né? Porque quando você lê uma versão de um guru, que é um guru como o Guruji, que é um Satguru, ele vai te dar a interpretação que vai falar, olha, o que o Gita está falando sobre como você chegar até Deus. Aí você tem vários Gitas aí, que as pessoas falam, eu já li o Gita, aí eu li Gita de tal pessoa e de tal pessoa, mas tem muitas vezes eles estão falando sobre uma outra vertente, né? Então, mesmo as mesmas escrituras, elas podem ser vistas de outras formas, porque depende muito da interpretação. da interpretação da pessoa que está por trás. Porque só quem sabe o que está escrito no livro é o escritor. Por mais que você pode traduzir, você nunca vai conseguir levar ao pé da letra o que ele realmente está falando. Né? E é isso, né? Então, quando você conhece, então você desenvolve esse relacionamento. E existe vários caminhos, vários processos. Claro que Krishna, ele estabelece, né, que existem muitos caminhos até mim e abraça um, siga e seja feliz. Né? Se entregue, né? Eu acho que é muito isso, de todos os caminhos, se entregue a mim e eu cuido de tu também. Acho que ele fala isso também, Fala Krishna, isso, no final, né? Fala. E eu acho que isso, na verdade, é o que mais está sendo perdido. A gente não se relaciona nem com a gente mesmo, né? Então, isso está muito banalizado, está muito desconstituído. E o que mais me chamou a atenção também foi justamente essa oportunidade de criar essa relação com a espiritualidade, com o divino, com a nossa constância. E ela abre um caminho, isso eu acho muito interessante mesmo, porque você começa a observar e fala assim, cara, realmente, né, quando você gosta de uma pessoa, quando você gosta do seu animal de estimação, da sua família, do teu namorado, você quer o tempo inteiro, você anseia por aquele contato, como é que você está hoje, como é que você dormiu, você comeu, você fez alguma coisa? Eu acho legal que até tem muitas histórias também de santos, que fazem essa relação, né? Quer comentar? Não, eu acho que eu estava querendo trazer exatamente a importância da gente ter o conhecimento e principalmente o conhecimento dos santos, né? Porque quando você lê o Bhagavad Gita, nada mais que é uma conversa entre Krishna e Arjuna. É a relação que ele tem, Krishna como guru, com o seu devoto Arjuna. E aí, quando você vai estudar os santos, você vai vendo essas relações entre Deus e os seus devotos, às vezes como pai, às vezes como mãe, às vezes como um guru. Mas estudar os santos, eles te dá uma percepção e um entendimento de como você pode se relacionar com Deus e como Deus é acessível. Porque a gente transformou Deus em uma coisa distante. Em uma coisa que é algo que eu preciso alcançar. É algo que eu preciso alcançar.
Mas, na verdade, o alcançar, o realizar que a gente fala, não é o alcançar alguma coisa, subir escadas, é o simplesmente tirar as camadas que me impedem de ver ele. E o conhecimento, a gente, às vezes, não tem uma cultura de estar sempre estudando, né? Mas o conhecimento, ele traz, que é por isso que é um dos pilares super importantes na Bhakti Marga, ele traz essa nossa capacidade de se conectar com Deus de uma forma muito tangível. Porque histórias, elas são as melhores coisas para a gente se conectar, né? As metáforas. Então, tradicionalmente, se sentava com as crianças e escutava histórias. A gente adora assistir filmes. São histórias. E as histórias de Deus ajudam a gente a entender ele. Penetra no nosso inconsciente, né? E aí As histórias, os símbolos, os mitos. E aí, uma das práticas que o Guruji pede, todos os dias, leiam pelo menos um verso do Bhagavad Gita. Que legal. Eu acho que incrível, né? Tipo, eu tô encantada, espero que vocês em casa aí que estão vendo tenham pegado o caderninho para fazer as anotações, né? Vai tirando. E, assim, eu sinto de pedir para vocês, né, assim, uma mensagem que vocês sintam, tudo que já foi falado, alguma coisa que vocês acham que precisam falar para quem tá assistindo a gente, para quem vai ver a primeira vez, quem já são os caminhantes, né, que vão aproveitar também para rever várias coisas, mas quem chegou como eu, por exemplo, que cheguei no India Fest, tipo, gente, tudo bom? A minha mensagem, tem algumas mensagens, então a minha mensagem é que em 2027 vai ter o India Fest novamente, o terceiro India Fest aqui no Brasil, com a presença de Paramahansa Vishwananda, já está confirmada a data, é 27 de fevereiro de 2027, o local do evento vai ser, posteriormente, será divulgado. E a minha mensagem é essa: venha ao India Fest e aí vocês vão ver que Vão experienciar no coração. não, é uma outra coisa que eu queria dizer, vocês vão ver que a gente não tá mentindo. Muito bom. Se você não acredita na gente, venha experimentar também. Acho que a mensagem que eu tenho é: Deus, ele é muito acessível. Ele é muito fácil da gente se relacionar. Então, encontrem um caminho para vocês terem essa relação com ele. Não existe nada que possa impedir de você ter uma relação com ele, a não ser você mesmo. Como o Paranjot falou, ele não pode impor o amor. Então, essa relação, na verdade, é você mesmo que está se impedindo. E aí, trazendo o convite, uma das formas de você atirar essas barreiras é receber essa bênção que Paramahansa Vishwananda dá durante o Darshan. Ele ajuda a tirar essas barreiras que tem da sua evolução espiritual. Então, venho no India Fest para ajudar você no caminho. E aí ele vai guiar você para o caminho certo, que é o caminho que você tem que ter nessa vida. E lembrando que antes disso, também tem o Centro Cultural aqui em São Cultural. Paulo, o Centro Cultural Swami Vishwananda, que está ali na rua Angatuba 402, no bairro do Pacaembu. E no Instagram você pode encontrar @centrocultural.sv. Também estão convidados, e também se quiser conhecer o meu Instagram, Prito Braguin, também é fácil. Né? O seu é? Vrindavan Devi. Vrindavan Devi. Vamos deixar na descrição. Sim, Deixa eu sim. deixar pro pessoal. Para poder conhecer, qualquer dúvida que quiserem tirar, qualquer coisa, pode me escrever. Tem muitas programações lá, as divulgações todas das agendas, dos rituais, dos kirtans. Os livros também são grandes preciosidades, então fica também o convite para conhecer todas essas histórias extremamente sagradas. Tem muito conteúdo deles também, do Guruji, né? Tem o canal Bhakti Marga, as músicas, os kirtans. Vamos fazer uma brincadeira aqui antes de acabar? Rapidinho. Vai lá. Vai, fala para mim o número de 1 a 18. 18. Poxa vida, fala tá, fala pra mim o número de 1 a 78. 7. 7. Vamos ver o que Krishna fala aqui. Os deveres prescritos não devem ser renunciados. Se uma pessoa renuncia o seu dever por causa da ilusão, tal ilusão é descrito que está no modo da ignorância. A mensagem do dia é pesada, hein? Tá, tira outra. Tira outra. Adorei. Põe o 926 aí. Vamos fazer que é mais fácil. Não, isso aqui é verdade, né? Se você faz seus deveres prescritos, mas não não renuncia e não desiste deles, mas mesmo assim você está iludido, eu sou um grande renunciante, olha a mim. Olha como eu sou desapegado. É o falso profeta. É né? falso, É, a falsa sim. espiritualidade, é o falso Exatamente. ego, né? É o ego. É aquele que você não coloca Deus em primeiro lugar, né?
Sim. você não está colocando. E aí, de novo, volta ao que Krishna fala no Bhagavad Gita inteiro. A intenção por detrás do que você faz é mais importante que a ação. E acho que veio selar o caminho da espiritualidade, que a gente tem conversado Isso. tanto, né? Isso. Eu acho que é isso. Gente, eu queria... Quer dar uma lida aí, alguma coisa? Não, tranquilo. Queria agradecer vocês, agradecer minha irmã por estarmos Não, foi aqui. muito legal. Fica aqui meu convite para que vocês conheçam esse caminho e a gente se vê no India Fest ano que vem. Oba, gente, Ou no Ou no gratidão. templo. no Estamos templo. esperando vocês no templo. Muito antes, porque a gente vai precisar de muita ajuda para preparação, então venham. Quem quiser ser Façam voluntário parte do E India tem Fest, muitos cursos também, cursos Sim. online de Atma Kriya Yoga, de devotos, do Tadatma Vedanta, de Isso. filosofia. São joias, gente, é imperdível. Façam. Obrigado. É. Obrigado pelo carinho. Gratidão, Muito queridos. Estamos Foi juntos. obrigada a vocês. incrível esse É um- bate-papo, essa aula, foi lindo. Descubram essa rota e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.